Boa noite, galera. Estamos em um final de semana, um episódio muito interessante el dia de hoje, com mis 4 amigos que temos ainda um amigo que está pendiente, mas já chega ele, já, que é Leonardo, né? Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, para ir direto ao assunto e aprender essas estrategias que tem os estudios y el compañerismo y el apoyo de nuestros amigos, amizades que pueden llevar o alavancar nuestra carrera além. Vamos a comenzar com nosso amigo Edipo. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Edipo Bertotti, tenho 34 anos, né? Sou graduado em redes de computadores, tenho mais ou menos 18 anos na área de infraestrutura, né? Sou gaúcho de Caxias do Sul, né? Sou um pai, né? Da Isabela, esposa da Daniele, né? E mais um amante aí de tecnologia aí, né? Que gosta de desbravar o mundo aí de infraestrutura de redes. Beleza, Edipo. Agora vamos ir com Sidney. Sidney, se apresenta, por gentileza. Boa noite, meu nome é Sidney, estão me ouvindo? Boa noite, meu nome é Sidney, tenho quase 53 anos, trabalho já no ambiente de rede, com infraestrutura e outros, desde já há uns 15 anos. No início desse ano a gente conquistou o título de CCIE, gosto, sou apaixonado por rede, porque senão não permanece nesse mundo. É isso mesmo. E agora vamos apresentar a Diógenes. Diógenes. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite, obrigado pelo convite aí. Tony, mais uma vez, está aqui, porém dessa vez com a hashtag, né, cara? Então, é um prazer imenso aí, inclusive, né, muito especial para mim, estar com os amigos que participou aqui dos estudos. Então, olá, galera, eu sou Diógenes, tenho 9 anos aqui de experiência na área, devo ser o mais novo da galera aqui. E nos últimos anos eu venho construindo um background bem interessante, passando por consultoria, passando por diversos clientes, várias indústrias, mineração, saúde financeira e todo tipo de infraestrutura, né? Isso me deu um background bem legal. E atualmente eu venho trabalhando com SD Access, né? Então está sendo bem interessante esse movimento da carreira que eu fiz. E estou muito feliz e espero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estou passando, ok? Então, novamente, muito obrigado e espero bastante pergunta hoje aí. Vamos aí, vamos a desvelar. Vamos a desvelar as perguntas, né? Então, vamos entrando todo mundo aqui e vamos que vamos. Eu vou ir direto ao assunto aí para tirar um bate-papo mais frutífero para o pessoal, né? Quando ou por quê, onde que vem essa pergunta? Cara, eu tenho que ir para CCIE. Esse é meu próximo nível. E aí, quem quer empezar aí, empezamos assim para hacer ya una rutina ya Edipo, Sidney y Diógenes. ¿Puede ser? Pode ser. Sim. Pode ser sim. Cara, CCIE, cara, eu assim, né, depois de muito tempo, né, trabalhando na área, né, a gente acaba tendo que, né, escolher alguns caminhos, às vezes a gente fica dando cabeçadas e tudo mais, né, então eu não tinha nem noção, né, do que era no CCIE, mas a gente acaba entrando numa trilha de certificação, buscando conhecimento, buscando desbravar, buscando ter um algo a mais, né, um algo diferente na carreira. E aí, lá pelas tantas, né, seguindo a trilha de CCNA, CCNP, quando você acaba
desde o início, né, desde a base, né, você acaba vendo que quando você passa do primeiro nível CCNA, isso vai te dando um gás mais forte para ir para o CCNP, e aí depois quando você passa para o CNP, isso acaba te dando mais gás dizendo que é possível, né? E é óbvio, né, juntando toda essa bagagem que você, no caso de mim, que eu passei com 17 anos dentro de Service Provider, eu queria algo a mais, né, tanto como carreira, como certificação, e aí a gente eu tentei dar o próximo passo e graças a Deus consegui, buscando o CCIE, que é mais que um título, né? É mais que uma certificação, é mais que um conhecimento, isso é uma prova que a gente é capaz de conseguir, né? Aquela certificação quando você quer realmente, você bota como objetivo, né? Então, se mostra, então, sim, isso, né? Quando eu pensei em fazer o CCIE, eu pensei assim, caramba, eu acho que é por aí mesmo. Então, quando você acaba passando toda essa trilha, essa CNA, essa CNP, você acaba vendo, para mim, né? Eu acabei vendo que era possível. Então, o CCE para mim é muito mais, né? Depois que eu cheguei nesse título, você acaba vendo que é um abrir mão e tudo mais, né? Então mais ou menos seria isso. A bola está com você, Sidney. CCE, quando eu comecei, é um sonho, primeiro. Segundo, existe a carreira, né? Começa CCNA, CCNP, CCE. Então, assim, eu, para o CCNA, eu fiz umas 2, acho que até 3 vezes. Mas o que faz? Aí fica enrolando e não sei o quê, realmente não prioriza. E quando eu comecei, assim, cara, falei, cara, para mim eu era micreiro, o mundo meio que a gente chamava no passado, alguns anos atrás, mundo cinza, que ainda nem tinha chegado aí trabalhar com grandes equipamentos, ou equipamentos de porte, que depois eu fui para Service Provider. Cara, assim, CCI era alguma coisa muito longe. Cara, era longe. Primeiro que era longe para fazer, e todo mundo, não, é difícil. Não é difícil, não. O que você ouvia, ou talvez eu tenha de algumas pessoas ainda, é alguma coisa muito difícil. Você tem que ter, sei lá, posição A, status B, situação B, são várias premissas que são colocadas. Assim, mas o Sidney já tinha começado lá atrás, eu tinha feito outra certificação de outros vendos, com menor importância, ou para aquele momento tinha uma determinada importância. Mas o CCE era alguma coisa ainda, era longe, sinceramente, era algo assim que não era palpável ainda, estava um pouquinho longe. E assim, e de repente começou que nem Lego, que nem quebra-cabeça, começou a encaixar as peças, cada pecinha no seu tempo, e, sei lá, a gente acaba conhecendo as pessoas, tanto que nós estamos aqui, por enquanto, em 3, daqui a pouco chega mais um colega, a gente acaba se conhecendo, e esse conhecimento, essa amizade, isso tudo, você vai vendo que é possível. E esse possível, ele vai chegar. Assim, a gente vai ter um pouquinho de trabalho, vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas a gente chega lá. E assim, tanto eu cheguei, como os meninos que estão aqui também chegaram. E eu só posso dizer a cada um deles, parabéns para nós todos, né? Que cada um de nós abriu mão de um pouquinho. Era um sonho, demorou um pouquinho, mas se tornou realidade. Legal. Bom, falando um pouquinho da minha história, eu acho que eu vou dar um gancho até que o Sidney comentou, né? É difícil, se você poxa, não é fácil. Acho que o estudo, a intensidade do estudo, ele vai filtrando você e vai te minando até que você desista. E aí a questão do objetivo de carreira e o que você quer. Aí ele o estudo em si já vai forçando você a separar realmente quem que é. Então isso é muito natural do próprio estudo.
No meu caso, chegar no CCIE, eu gosto de enfatizar muito isso. Não vou falar que foi uma zebra, mas nunca desejei o CCIE. Isso veio natural. Então, o que eu posso explicar para vocês, no meu caso, foi uma questão de sobrevivência no trabalho mesmo. Então, eu estava numa empresa onde eu me via muito dependente de uma pessoa e só que sempre sozinho, né? E eu fiquei me perguntando algumas vezes sobre o que eu precisava para ser um CCIE, né? Então, assim, veio muito natural. O que é um CCIE, qual a responsabilidade que é. Então, eu participava de projetos que eram níveis, né, de CCIE sendo um CCNA, então eu basicamente patinava bastante, mas eu conseguia sair do outro lado com muita dificuldade. Isso veio me dando confiança que eu era capaz de conseguir algo muito grande. Então, eu basicamente dei umas férias que eu saí, eu como o Sidney, sou amante de esportes, né, cara? Então eu andei 640 quilômetros de bicicleta, cara, refletindo a minha vida. E eu cheguei num ponto que realmente eu entendi o que eu precisava fazer. Então, procrastinação foi a primeira eliminação que eu fiz na minha carreira, né? Então, eu fui dando passo a passo. Então, eu já tinha o CCNA, né? Tirei em 2020. Meu filho nasceu, dei uma pausa, uma atenção, uma ajuda para a esposa. E aí eu vim ganhando corpo. Então, a decisão minha foi em novembro de 2021, que realmente eu queria algo, eu queria ter o meu brilho, o meu protagonismo dentro da empresa, mas sempre respeitando as pessoas, isso eu quero deixar bem claro. E o desafio era tirar o CCNP em 6 meses, tanto em Core quanto em NARS, então eu fui muito agressivo na minha meta. E eu acabei, né, uma mudança de mindset muito grande, então esse é o primeiro ponto para você encarar um CCIE. A mudança de mindset, ela foi totalmente diferente do que eu vim encarando as coisas. Então, era uma questão de sobrevivência. Ou eu realmente era um cara que ia dar as respostas e não mais perguntar. Eu queria isso para mim. Então, eu vim construindo meus projetos, encarando com seriedade, né? Não que eu não tinha, mas basicamente me considerando com o feeling de um CCIA. Quando eu tirei o Encore, cara, no meio do ano passado, aquilo já virou meio que uma realidade para mim que eu poderia já marcar minha prova. E os projetos acontecendo, né, e a complexidade aumentando. Isso me deu um gás muito, muito grande depois que eu tirei o Enarce, um mês depois que eu fiz o Encore. E aí eu me vi realmente assim, olha, ao meio do ano de 2022, basicamente eu quero fazer minha prova em março do ano que vem, que seria esse aqui. Eu acho, e eu já tinha corrigido muito gap de conhecimento meu em curto prazo. Então, fui muito focado, né? Me arrisco dizer que eu fui bem ousado na minha projeção para curto prazo. E, poxa, chegar em março aqui, né? Eu não passei de primeira, infelizmente, né? O nosso amigo Érico passou. Mas eu acho que isso foi bom para mim. Eu vou enfatizar dessa vez, porque tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que elas são necessárias. A reprova, para mim, apesar de eu ter foi muito pouco, né? A penúltima teste minha lá, estava na mão a prova e fiz uma bobagem lá e no SD Access e acabou passando, né? Essa reprova ela foi extremamente importante para mim porque ela me deu o feeling de como comportar numa falha, porque a carreira ela não é feita de sucesso também, né? Numa grande falha. Então, isso me deu mais uma aprendizagem, né? E depois, 31 dias depois, voltei em Bruxelas, fiz a prova e muito tranquilo a prova. Então, finalizando aqui, a construção para o CCIE, ela iniciou em 2018. Ela fechou o ciclo, né, em março, mas ela abriu um novo. Não para aqui, né? Então, basicamente, esse foi a minha história aqui, tá? Yeah. Maravilha, confidenciando um pouco aí a la galera, a gente tinha marcado, né, antes da primeira prova aí, Diógenes, né? Sim. E você falou, cara, não passei, né? E é coisa que você está falando agora, né? Eu já desapontei já, cara. Eu fiz exame de SD1, cara, e fiquei
arrasado, mas a vida continua, né? Ele Cara, continua. hay una situación que todo mundo no comienza, mas quiere ir logo, ¿no? Comienza, está entrando a estudiar CCNA y ya está pensando en CCNP. O cara está en CCNP y ya está pensando en CCIE. Y muchas personas no entienden el proceso, ¿no? Porque estamos hablando de investimiento de dinero y sacrificio familiar en caso ustedes tengan sus familias, ¿no? ¿Vale la pena ese sacrificio? ¿Por qué? Eu acho que essa resposta é muito pessoal de cada um, né? Uhum. Mas assim, é um sacrifício que nem você falaste, né? Eu digo assim que dinheiro é um investimento de dinheiro, sim. Eu acredito que quem começa num CCNA, né, ou numa trilha de certificação, que talvez você vai buscar o topo da pirâmide, você tem que começar uma projeção já desde o início. Por exemplo, se você algum dia você pensa em tirar um CCIE ou um CCNP, que é o próximo passo, você tem que já começar a projetar desse CCNA, pelo menos o custo financeiro, é o que eu imagino. E eu acho que esse é o menor dos problemas, se uma vez tu consegue fazer um projeto financeiro bacana, né? Bem pensado. Eu acho que se tu botar do outro lado da balança o desprendimento de tempo, né? Eu acho que esse é o primordial, assim, a ser bem pensado, né? Ainda mais quando a régua vai subindo de CCNA, CCNP e CCIE. Quanto mais você passa a régua, você vai subindo o nível, mais o desprendimento tempo ele começa a ser um fator que às vezes pode ser um fator desmotivante, né? Porque você acaba vendo que, vamos pensar, chutar hipoteticamente falando aqui, 3 horas para CCNA estudando o dia, para CCNP já não é mais o suficiente. Aí quando você vai para o CCE, então, né? Chegou no CCNP, está lá estudando, sei lá, 4 horas do dia, 5, quando você vai para o CCE já não é mais suficiente. E aí quando você vai afunilando cada vez mais para o topo da pirâmide, chegando mais na reta final já, próximo a prestar um exame, por exemplo, de CCIE, por exemplo, aí você vê que o desprendimento é muito maior. Então, ou seja, para mim o tempo, né, eu acho que esse tem que ser levado em consideração o quanto você quer. Eu acho que a pergunta é essa, porque o quanto realmente tu quer aquilo, porque o processo ele é bem desgastante, né, desde o início, e aí às vezes as pessoas pensam, né, vamos lá, CCNA eu não sou do ramo de infraestrutura, de tecnologia, quero entrar, porque é um ramo que está bastante em ascensão, tem bastante oportunidades, depois da pandemia, é um dos setores, né, não só de infraestrutura, mas de tecnologia em si, um dos ramos que mais cresceu, e aí dentro deles tem vários pilares, né, que mais está se desenvolvendo. Então, ou seja, quando a pessoa não é do mundo e quer vir, né, pensa que talvez vai fazer uma transição de carreira, esse processo talvez é muito mais longo, né? Então, às vezes, esse imediatismo de CCNA, CCNP e CCIE, às vezes acaba sendo um fator bastante frustrante, né? Porque você tem que desprender tempo. Uma coisa você já é um profissional da área, aí você vai prestar uma certificação, você vai fazendo... você já é um profissional da área, você já vai tendo contato com tecnologias, com projetos, né, com pessoas, isso eu acredito que acaba sendo te ajuda, né, bastante, e deixando o processo mais leve, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, mas de novo, o desprendimento de tempo, eu acho que ele assim, ele tem que estar muito, muito consciente, porque conforme vai subindo a régua, você tem que pensar que o tempo é o seu bem mais precioso, né, e aí, se tu for ver, você troca o seu tempo hoje por dinheiro. No mundo capitalista que a gente vive, esse é o que acontece no real, né? Então, às vezes, quando você acaba pensando assim, eu vou pagar uma prova de CCNA que custa, sei lá, $300, não sei quanto é que tá hoje, não me lembro de cabeça, mas você pensa no valor só, né? Mas você tem que pensar que para conseguir aquele dinheiro, você investiu quanto tempo da sua vida, né? Você pensa que você vai ganhar um salário e você não vai conseguir investir tudo nisso porque você tem suas obrigações, ainda mais quando você tem família, filhos, né? E aí pensa que o investimento do teu tempo, né?
ele é um tempo que às vezes você vai ter essa conta ela começa a ficar pesada quando você pensa que você vai deixar de ficar com a sua família, com a sua esposa, com seus pais, com seus entes queridos, né? Então, assim, eu acho que o tempo, eu acho que é o fator que mais tem que ser colocado na balança, né? E dinheiro é uma questão que você consegue colocar um plano financeiro para poder trilhar essas certificações. Colega, vamos a dar vamos a ver, ¿cómo dice aquí? Un paréntesis para presentar a nuestro amigo que se acaba de unir aquí. Leonardo, por favor, se presente aí para toda a comunidade aí que nos está seguindo agora, ao vivo. Salve, salve, galera. Beleza? Boa tarde. Estou um pouco atrasado aí, mas são coisas do ofício. Todo mundo sabe como é que as coisas funcionam no mundo corporativo e considerando que eu estou há 4 horas atrás de vocês aí, né? Então, isso pode acontecer bastante. Bom, sou Leonardo. Quem teve a oportunidade de ver o outro podcast, né? Sou, assim como nossos amigos, sou um CCIE também. Sou da área, meu background é de network, mas atualmente eu trabalho na parte de enterprise, então eu sou Senior Manager Enterprise Architect, um dos maiores bancos aqui do Canadá. E sou só mais um, isso é só um título, sou só mais um guerreiro aí, dentre vários outros que estão buscando seu lugar ao sol. E é mais um prazer, novamente, também estar aqui com vocês. Minha nutshell. Isso aí, colega. A gente está conversando nesse momento, Leo, sobre duas coisas, ¿no? Investimento y si vale la pena ter ese sacrificio para quien tiene familia, ¿no? Privarse de su filho, de su esposa, tu enamorada, lo que fuese, ¿no? De eso estamos conversando ahora. Y la bola está pasando así, Edipo, Sidney, Diógenes, y agora vai ficar a última palavra com você, tá bom? Beleza, todo mundo já falou? Não, estamos com Sidney e com Diógenes e você é o seguinte. Beleza. Ansioso. Maravilha. Vai lá, Sidney. Por que o CCIE, né? Porque o que leva você a querer, o que leva você a buscar ele? Primeiro, assim, para mim, depois de alguns tombos do CCNA lá atrás, cara, eu consigo, e como o Jorge comentou um pouquinho antes ali, nós gostamos um pouquinho de esporte, eu falei, é mais um desafio, e assim, o percurso, que normalmente um esportista quase não dá valor, que a gente está focado lá no final, é o que a gente tem que curtir, tem que aproveitar. Então, esse trecho, esse trajetória, ele acho que é o mais bonito, porque é onde a gente aprende muito. E quando você chega no final, que você obtém o título, cara, é uma emoção. Então, assim, você vê que valeu a pena todo o esforço, né? Tempo, dinheiro. Assim, cada um, quando começa a jornada, a gente não mensura totalmente, mas a gente não pode esquecer dele, porque o custo financeiro, ele tem o seu valor, tem o custo do tempo, tá? O tempo é uma coisa que cada um de nós tem o seu, mas ele que eu vivi hoje, se eu pedalei, se eu abracei a esposa, se eu abracei filhos, se eu cumprimentei os amigos, se eu dei um sorriso para qualquer pessoa, ele não volta mais. Então, assim, cada um de todos que se aventure, se disponha a buscar essas certificações, vão despender de tempo. Então, assim, o tempo é uma coisa que não volta e a gente vai perder ele por um tempo. Mas é uma conquista boa,
E quando você, cara, assim, é só para quem passa por ele, ou talvez assim, para quem já. É igual tirar um 10, sei lá, numa prova que você já fez lá atrás. É algo que você botou como meta, vou fazer, e você, o seu mundo, você faz com que tudo gire, você pensa, acorda, dorme, come, né, escreve, coloca em tudo quanto é coisa. Em vez de seu nome primeiro, você escreve CCF, você vai chegar lá. Então, assim, acho que é emoção. A palavra, uma boa palavra para tudo isso é emoção. Vai, Diógenes. Diógenes. Opa. Bom, eu vou elencar alguns pontos aqui. Eu vi duas perguntas, ver se eu vou responder elas aqui no meu comentário. Vamos aproveitar já logo, então. Isso. Assim, tempo versus investimento versus tempo, ok? Sim, para quem tem família, eu acho que fica um pouco mais pesado por causa da questão que você abre mão de estar com sua própria família, que isso é o maior bem que a gente pode ter. Então, cara, um bom planejamento financeiro, que o Edipo comentou, se você quer para o CCE, primeiro você tem que ter um planejamento de carreira no sentido que você vai dar os passos. Então, CCNA, o CCNP, depois o CCE. Cara, entre o CCNP e o CCE existe um gap muito grande de abordagem, porque a prova do CCE, ela não é simplesmente técnica, tem um emocional, ela tem uma questão que da viagem, entendeu? É algo muito, muito diferente e único, tá? Então, a questão, talvez o que eu possa dizer é quem está na trilha do CCIE, queira, planejem 2 viagens. Porque, assim, uma reprova, cara, ela é muito cara para você poder ir e voltar. Então, eu acho que uma dica que eu dou, poucas pessoas acabam citando isso. Se preparem para quem está nessa trilha, cara, se prepara para 2 viagens. Porque se você reprovar o financeiro, ele não vai ser um grande problema para você. Se você passar, você vai poder viajar e curtir até mais do que você espera. Então, acho que é uma grande dica que eu dou, tá? Por que que eu falo isso? Teve pessoas que eu vi que fez a prova e sumiu e não voltou, cara. Por quê? Pode ser questão financeira. Eu também, cara, eu tive meu planejamento, mas aperta, basicamente você fazer, né, uma prova, 2 provas, você em 31 dias, cara, isso é complicado. Então, isso é importante para não ter a pressão de uma reprova e, poxa, o que que eu vou fazer, tá? Sobre o tempo, acho que o tempo a gente tem que esquecer, porque é algo tão grandioso quando você parte para o CCE, que é para a família, então essa é uma grande motivação. Porém, todos têm que estar alinhados, né? Então, assim, eu passei Natal, Ano Novo, eu pedi para a família sair de casa para eu poder estudar. Parece estranho, não é comum, não, mas o estudo CCL não é comum, então ele te obriga em algumas coisas, e isso se chama foco. Foco porque o que você vai colher depois com o título é para a família, então tem que ter esse entendimento para todos. Acho que a gente pôde participar de algumas coisas, conversas, a gente pôde perceber famílias se separando, namorados se separando, a família junta, mas com muito problema, isso afeta os estudos. Então, esse alinhamento ele é, assim, até mais importante que o próprio financeiro. Tá? Então, são os 2 pontos que eu gostaria de elencar aqui. Sobre a pergunta aqui do Breno e do Carlos, eu não me considero um gênio por ser um CCE. Tem uns caras aí que são fora da curva. Mas eu acho que eu descobri o jeito, talvez isso é muito natural dos estudos, aí os colegas podem opinarem, tá? Cada um com sua opinião, mas na minha, eu aprendi a estudar de uma forma a entender um pouco sobre neurociência. Um pouco estranho, mas, cara, você entender como o seu cérebro se comporta, ou seja, você dá os estímulos e dá o descanso, é como se fosse um exercício físico. Você tem o seu pico, onde você gera basicamente a sua linha de overtraining, né? Ou seja, onde tem o seu limite de conhecimento, porque muitas vezes as pessoas estudam muito e está cansado estudando, o seu cérebro não vai absorver aquilo. Tem que saber entender isso, a hora de dar pausa. Então, eu tive esse grande conhecimento com outro colega que estudou aqui com a gente na jornada,
e funcionou muito bem. Então, a técnica Pomodoro ela não funciona para o CCE, porque você precisa de longo tempo de concentração. O Pomodoro quebra isso. Então, a princípio funcionou, mas depois foi água abaixo. Não me considero um gênio, sou um cara, eu faço analogia, né, entre a galera aqui, né, eu sou o Cristiano Ronaldo, eu sou aquele cara que eu me esforço para chegar no resultado, mas eu chego. Tem gente que nasce com essa habilidade, né, no entendimento de como você estuda, como quando você dá um tempo para o seu cérebro, não deixa de ser um talento também, tá? Então, acho que basicamente isso. Sobre como estudar, acho que eu comentei aqui, né? E sobre a experiência, eu acho que ela tem que ser construída. Então, como eu falei, eu comecei o meu em 2018, conhecendo um CCIE, me encantei com aquele conhecimento e quis ser um. Só que eu não esperava tirar o CCIE tão rápido, mas graças aos amigos, principalmente na minha reprova, a galera me abraçou aqui, então criou um vínculo muito gostoso e acho que é o que eu venho a agregar aqui no momento, ok? Vai lá, Léo. Para começar, puta ambiente fúnebre, tá todo mundo cara de morto. Caraca, bicho, dá um sorrisinho aí. Bom, eu sou um pouco fora da curva, cara. Costumo falar, desculpa YouTube se quebrar alguma coisa aí, ô Tommy, mas eu sou meio putão, né? Eu já sou descontraído, já... Negócio, Bora, pô, tu já me conhece já. esse fúnebre aí não rola, não. Como a turma do fundão, eu cheguei por último, né? Então, acredito que a pergunta seja aí relacionado a investimento e também tempo de família, né? Como isso pode impactar e como isso foi durante os estudos. Fazendo um adendo aí, acho que respondendo a primeira pergunta já, o que o Jorge colocou muito bem colocado aí, literalmente. Cara, acho que aqui ninguém tem nenhum gênio não, velho. Todo mundo dá porrada na ponta de faca e falar é isso mesmo e bora pra frente e setar literalmente um target, né? Um objetivo. Cara, o CCE apareceu para mim, nada mais foi uma frustração. Me lembro muito bem, por mais que eu trabalhe já há 16 anos na área, quando fui aplicar para uma vaga, um dos gestores falou assim, eu trabalhava na parte de infraestrutura e já tinha trabalhado com network, tinha mudado de empresa e queria voltar para network. O cara falou assim, não, só vou contratar CCIE aqui, só CCIE. Eu falei, entendi, muito bom, tá bom, interessante isso. E aí, como eu trabalhei muito tempo numa empresa, 12 anos quase, a questão de certificado numa metalúrgica aí não era muito visado, né? Pô, o visado era você ir fazer entregar, baixar a cabeça, vai papum e acabou. Depois que eu fiz a movimentação para São Paulo, por mais que eu esteja no Canadá, passei minha vida no interior de São Paulo. Então, aí depois eu consegui um trabalho em São Paulo de fato. E aí comecei a entender que a questão de certificação, né, sabe, começa a abrir um pouco a cabeça, é bem importante aí para ser, vamos falar assim, né, porta de entrada para uma entrevista. Todo mundo sabe que numa entrevista você tem que ter o domínio do que está falando, né? Mas ter aquela tipo, sou certificado, olha aqui, ó, o que eu tô falando aqui eu sei mesmo. Aí na hora da entrevista, né? Chinela canta, bicho, não tem essa. Vai falar assim, se eu sei, não me pergunta nada não. Tá a plaqueta aqui, ó. Só olha aí. A placa tá aí. A placa tá aí, entendeu? Não é bem assim, né? Então, essa foi uma das motivações de ter ido CCIE, né? Vou conseguir. Porque era, assim como o Jorge falou, o Ed também, era um negócio muito distante, né? CCIE, um passo lá na frente, negócio. Não! Só que aí você vai mudando a cabeça e vai entendendo que é importante. Cara, a questão do investimento financeiro não tem outra palavra a não ser planejamento. Se você não planejar, se você não definir primeiro o que você quer chegar e no meio, né, do trajeto você, beleza, é quase um financiamento, né, que nem o Jorge falou, pô, vou falar mais do Jorge porque foi onde eu mais ouvi, né, que eu cheguei atrasado, né, bestão, pô, você tem que ter a viagem, você tem que se preparar para uma ou duas vezes, não adianta querer chegar lá e falar, tá, vou passar. Meu, é comprar um carro. Vai, o negócio é caro mesmo, se você planeja,
salva um dinheiro, deixa de curtir, salva um dinheiro, fala, beleza, o planejamento financeiro está aqui. Porque é muito dolorido, cara. E eu vou, né, perto desses champs aí, eu sou ninguém, né? Eu não tenho filho ainda. Então, a coisa mais extrema que eu fiz foi, eu moro no Canadá, eu mandei minha esposa passar 3 meses no Brasil. Falei, vaza, deixa que aqui eu vou 3 meses sozinho aqui pro final e vou estudar nessa bagaça aqui. E aí, bicho, virei zumbizão, né? Parecia o Homem das Cavernas. Eu postei a foto no meu Instagram lá, você vai ver minha foto na cara da Cisco lá, parece um Chewbacca, né? Chewbacca, que fala do Star Wars lá. O negócio meio assim, ó. Chewbacca. Exatamente, meio tenebroso. Mas assim, não tive ninguém, né? Felizmente, ou infelizmente, batendo na minha porta, pai, quero brincar. Então, a parte mais extrema que eu fiz foi, ó, mete o pé, deixa eu aqui 3 meses, enquanto eu estudo. Claro, nesse meio de, como posso dizer, essa movimentação que eu fiz do Brasil para o Canadá, eu já estava estudando para o CIE. Então, eu passei momentos bem complicados nos primeiros 3 meses aí, né, de adaptação. Então, fazendo um adendo que o Jones falou, tem muitas pessoas que separam. Eu fui quase uma delas que separei. Porque é muito complicado, cara. Você tem que dar um suporte. Você tem que ter um alinhamento com a sua família. Tem que colocar na cabeça, olha só, isso aqui não é só para mim. É um achievement, né? É um prêmio nosso. Algo que vai nos ajudar futuramente. Porque você, como, né, nos dias... A gente aqui é um pouco mais velho... gente que nós somos homens, geralmente nós somos os pilares da casa, suportando e sendo suportados por nossas esposas, claramente. Então a gente fala assim, ó, é um investimento nosso para o futuro. E tem que ter esse alinhamento, cara. Se não tem esse alinhamento, se tá andando um numa via, outro tá na contramão, vai ter atrito e acaba acontecendo, como o nosso colega falou, separação, e acontece mesmo. Não tem choro, não tem vela, o mundo real é isso, e não venha com o mundo cor-de-rosa não, que não existe, cara. Você começa estudando 2, 3 horas, 1 hora, aí quando você vai ver se tá 4, aí quando você vai ver se já não dorme, você vai ver, começa a cair cabelo, aí você vai ver se tá comendo mal, você tá todo parecendo um esmigo, assim, todo cavernoso. Então, não tem outra Chega coisa. bruxismo também ou não? Tem. Você tá aqui assim, ó. Você tá meio batendo no teclado já, querendo dar porrada nos outros. E, cara, resumindo, tem que ser uma viagem sem volta. E planejamento. Planeja porque é aquele tempo da sua vida que você está investindo em você mesmo. Se você não quiser investir em você mesmo, amigão, nem cai para brincar pro play. Porque não tem vida fácil, não. Não tem. Ah, vou pegar atalho. O atalho que você vai pegar, você vai cair no rio lá. Pum! Lembra da pegadinha do Faustão? Ponto do rio que cai? Você vai cair lá embaixo, lá. Pum! Só porrada, os outros atirando em você. Por que isso? Nada mais que isso. Gente te chamando. Ó, vamos fazer tal rolê, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E você fala, não. Como o Jorge falou, passei o Natal sem minha esposa, quase que passei o Ano Novo, viajei para 9 horas de diferença de time zone, porque eu estou no Canadá, que é menos 4 que o Brasil, e são menos 5 que a Europa. Então, eu peguei quase que o Japão da vida. Caraca, bro. Então, assim, você fica doente. Quando eu voltei, eu passei 1 mês doente, e não tem essa, não, amigo. Deixa para dormir quando você morrer mesmo. Se não for com sangue nos olhos, você não chega lá, não. Não tem jeito. Desculpa palavreado, eu sou mais descontraído. Nada, relaxa, cara. Estamos aqui para isso. Brother, cada um tem sua história, mas como é que todo mundo chega a interceptar-se, cara? Como é que todo mundo chega no mesmo ponto de partida em esse sonho chamado CCIE? Como é que vocês se conhecem? Eu acho assim, Tommy, o negócio é... Primeiro que não tem uma explicação, assim, bem definida, porque quando você quer um objetivo, você acaba fazendo, na minha opinião, né, quando você traça um objetivo e você quer muito aquilo, eu acho que o teu entorno começa também a te favorecer, né? A te criar alguns caminhos, né? Então, ou seja,
Mas nós, a Vai gente se filtrando, conheceu... né, Dipo? Vamos falar a coisa certa, né? Vai filtrando a amizade com quem andas, com quem falas, com quem perde tempo, com quem suma, cara, né? Exatamente, porque eu tenho um ditado dentro de mim assim que diz assim, se tu quer ser uma águia, tu tem que andar com águia, pode dizer, né? Então não adianta, então, ou seja, aí vem essa parte do conspirar, entre aspas, né? Que o teu entorno começa a conspirar. Mas assim, a gente se conheceu aqui, cara, todo mundo, se tu for ver, né? E eu queria até fazer uma ressalva, né? Aqui não, que nem o Léo, o Jorge, o Sidney falou, ninguém é um Einstein aqui, né? A gente é a gente só é mais uma pessoa, né? Pessoas esforçadas que querem um objetivo, que quis, né? Na época, um objetivo em comum, né? Então, a gente se conheceu através de uma mentoria, cara. E, cara, eu acho que para mim assim foi o divisor de águas, né? Porque assim, cara, você acaba tendo afinidade com pessoas, você acaba vendo que as pessoas estão com o mesmo objetivo que você, né? Pessoas com pensamentos diferentes, mas querem a mesma coisa, que acabam vamos dizer assim, te acrescentando não só o técnico, não só lá os protocolos, não só o conteúdo em si, mas eles te acrescentam coisas da vida, sabe? E assim, são pessoas espetaculares, cara, cada um com a sua história, né? E que estavam brigando, né, por um objetivo em comum, né? Então, ou seja, eu acho que isso que é o grande diferencial, né? Então, assim, eu digo que eu tive muita sorte, né, de ter entrado, né, de todo mundo ter entrado também nessa mentoria junto comigo, né? Eu junto com eles, porque isso é uma mão de via dupla, né? Então, assim, Calma, calma. eu Eu vou tive parar muita. por você, Dipo, para deixar claro uma coisa da galera. Cara, ni todo mundo, ya que estamos haciendo semejanzas de fútbol, ni todo mundo joga a Champions. ¿Por qué no joga a Champions? Porque no llega a ese nivel, cara. Y si ustedes llegaron a ese nivel donde todo el mundo se encontró, no es sorte, mano. En parte podría ser, vamos a hablar así, no voy a dejar de lado la sorte, mas tú estás trabajando para eso, brother. Yo quiero dejar claro a las personas, ¿no? Si você não trabalhar, cara, nunca, se eu não trabalhasse, não visse conhecer Dipo, a Diógenes, a Cine, a Leonardo, cara, é fato, brother. Eu também tenho que entrar aí para a galera acordar nesse sentido, brother. Desculpa. Não, mas acho que faz todo sentido do mundo, Tommy, porque, que a gente falei, isso aí, é a parte entre aspas, da filtragem que você falou, né? E eu sou uma pessoa bastante, modo de falar, não é sortuda, mas assim, lisonjeada, vamos dizer assim, de ter esse pessoal aí, né, que eu pude conhecer, porque, de certa forma, puderam contribuir, assim, muito, assim, tipo, pro meu crescimento até pessoal mesmo, assim, porque são pessoas espetaculares, assim, né? Mas é que nem tu falou, não é bem sorte, talvez eu falei sorte, mas é um trabalho duro, né? É uma trajetória, é um desprendimento, sabe? Então, ou seja, cara, assim, não é fácil não, né? Mas assim, a gente se conheceu na mentoria e para mim foi muito bacana, porque, cara, cara, nem sei se eu posso falar isso, mas são pessoas assim, do caramba, cara, são espetaculares como seres humanos e profissionais, cara. Esse é o clima. Ô, Ed, vou ficar apaixonado por você, viu? Você vai ter que mudar de time, viu? Tá louco, bicho? É a única coisa que tá errada. Ah, Cara, assim, nós nos encontramos, eu acho que assim, a gente é a média das pessoas com quem a gente anda, né? Então, assim, cada um tinha uma vontade, cada um de nós queria um objetivo. Aconteceu que o universo conspirou, todos nos encontramos, ou alguns de nós nos encontramos na mentoria, e assim, um grupo até que grande, né? Eu acho que eram mais de 20 e poucas pessoas, chegou só 50%, eu acho que no final, que a cada degrau ele fica maior, mais longe, mais difícil, vai ficando. Aí, como os meninos já comentaram, tem os obstáculos aí da família, tem, sei lá, dores,
tem o próprio trabalho, né? E se você está naquele meio ali, eu quero, e vai coloca como prioridade para poder chegar. E assim, esse grupo, cara, cada um tem o seu modo, cada um tem o seu jeito, mas além do tempo, dedicação que cada um tá ali, cada um, sim, pelo menos para mim, né? E eu acho que cada um compartilha um pouquinho do seu tempo, um pouquinho das emoções com o outro. E isso que acaba reúne, vai juntando, porque cada um acha que a sua dor é maior que a do outro. Então, assim, quem tem filho, o filho bate a porta, mas daqui a pouco o outro lá, não, meu filho hoje bateu 2 vezes, o outro, minha esposa quer sair, não sei. Então, assim, você não é o único, mas tá todo mundo ali sentado, todo mundo estudando, cada um em um lugar diferente, que nem o Léo está no Canadá, tem diferença de horário, ficava até mais tarde, acordava mais cedo. A gente procurava se encontrar em vários horários, né, para a gente ajudar e aprender. Porque, assim, quando você compartilha, troca uma ideia, às vezes a sua dúvida, você ali no bate-papo, conversando, alguém está do outro lado, alguém está aí, que o Léo gritava do outro lado, tem alguém aí, estou com dúvida. Né? Então, e isso que vai motivando, porque você tá longe, porque a gente não está numa sala de aula, não estamos, até porque a gente não aguentaria, eu acho que imagina ficar 16, 17 horas dentro de uma sala de aula, né? Que a gente praticamente só levantava para tomar uma água, e uma vez ou outra ia ao banheiro, no meu caso, a minha esposa batia na porta, bora almoçar, bora jantar. A esposa do Jorge era mais chique, ela levava pratinho lá para ele. Né? Mas a minha eu chamava. Né? Então, assim, cada um tem os seus. Então, isso que leva a gente chegar lá na frente. Porque a gente é a média daquela. Todo mundo tinha o mesmo foco, todo mundo tinha o mesmo objetivo, todo mundo queria chegar. Então, se eu hoje estava cansado, um dia eu estava cansado, o Léo entrava, por que você está cansado? Bora estudar. Assim era o Diógenes, assim foi o Ed. Né? Então, cada um dividiu um pouquinho das suas alegrias no dia a dia, das suas dores, de tudo. E como nós somos a média, somos aquilo que a gente sabe, aquilo que nós estamos envolvidos, com quem a gente convive, com quem nós estamos conversando, trocando ideia, trocando pensamento e aprendizados, eu acho que isso que acaba nos levando para frente. Não, assim, se tem algum gênio, ele nunca deixou nesse grupo, né, que nem já foi das perguntas aí, nunca deixou transparecer, muito pelo contrário, todo mundo sempre dividiu um pouco, né, a gente não tem essa ideia do soberbo, de saber mais do que o outro. Eu acho, e assim, hoje, um grande aprendizado que nós todos estamos, inclusive, aqui hoje, é dividir. Então, assim, eu acho que o que a gente aprendeu, a gente somou, e esse dividir hoje, a gente soma muito mais, passando um pouco mais para quem nos assiste, para quem, eu acho que não dá, acho que posso. Não, vai conseguir. Então, eu vou fechando por aqui para deixar o Diógenes comentar um pouco. Imagina. Eu vou ser bem breve aqui, cara. Peguei 2 pontos para dar sequência aqui. Soberba. Cara, uma das coisas que eu tenho comigo é de não me ter um título, eu sou um CCE. Eu nunca quis ter esse protagonismo no sentido assim da soberba. Eu me considero um eterno aluno, tá? Até nas minhas entrevistas, quando eu fazia, sempre coloquei esses pontos, porque a gente acaba vendo muitos comentários que às vezes tem alguns CCS que depois que tiram viram popstar. Eu prefiro não estar nessa fila, nessa gama de popstar, mas prefiro estar aqui com vocês, porque assim como o dia de hoje, né, que tive um grande evento aqui com o SD1, né, cara? E aí a gente começa a compartilhar conhecimento. Então, assim, isso
transcreveu, se diz assim, a questão de mentoria e estudo. Então, realmente virou um ciclo de amigos. Então, nós viramos todos fofoqueiros aqui, né? Meu dia hoje foi assim, cara, entendeu? E é legal esse ponto, porque você acaba compartilhando, cara, né? A dor de um é o conhecimento do outro de amanhã. Então, eu tomo muito isso. Eu não me considero esse CCI popstar. Eu me considero que esse CCI é eterno aprendiz, tá? Então, a soberba é algo que eu não trago comigo. Gosto de compartilhar conhecimento, assim como a gente já vem fazendo um bom tempo. E eu acho que o grande sucesso nosso, tá, foi muito a questão de estudar em grupo. Sozinho você chega mais com mais tempo. Em grupo, a pergunta de um é a resposta de outro que está calado. Talvez esse é o grande segredo quando você faz o estudo em grupo. Então, às vezes a galera acaba não tendo tanta visão disso, acha que igual na sala de aula, né? Vou deixar para o Léo comentar depois, mas assim, é igual a sala de aula, velho. Você tá lá e você tem dúvida, você se cala. Eu era assim na faculdade, né? Porque quando eu comecei a perguntar, você começa, poxa, cara, você se solta, você se liberta. Então, assim, eu acho que num grupo de estudo, você tem, não vou falar o protagonismo nem soberbo, mas sim, você tem que ter uma direção. Cara, eu não sei. Você começa a exercer a sua humildade ali, entendeu? Cara, eu não sei. Ah, você é um CCE, tudo bem, cara. CCE não sabe tudo. CCE sabe muito, mas sabe procurar. E aí que é o grande negócio, entendeu? Que a velocidade dele, o que ele já estudou, isso filtra e traz velocidade. Esse é o diferencial de ser um CCE. Mas o grupo de estudo ele é um sucesso para qualquer coisa, assim, que você queira alavancar a carreira a curto prazo. Finalizando aqui, esse é o sucesso para quem quer trilhar, seguir próximos passos. Chama o coleguinha aí do lado, entendeu? Chama um cara mais sênior. Ó, você não precisa ficar com a gente aqui, mas ó, dá umas tasks aqui, faz um bootcamp, direciona, entendeu? Eu não tive isso na minha carreira, eu só tive cobranças. E quando eu entendi como eu não gostaria que as pessoas, né, sempre as empresas que eu trabalho, eu, eu compartilho conhecimento porque eu não gostaria de ver a pessoa do meu lado sofrer tanto quanto eu sofri, entendeu? Não que isso foi ruim, me trouxe outras coisas, mas se eu puder facilitar, eu acho que esse é o papel que talvez hoje eu gosto de exercer. Né? É isso do meu lado. Okay? Ah, então sou eu agora. Entendi. Cara, como posso dizer? Deixa eu jogar um exemplo mais prático do dia a dia. Você quer fazer dieta, sua mulher não quer. Ela vai lá cozinhar feijoada. Você vai ficar comendo alface? Não vai, né? Então, você tem que procurar um grupo de estudo que tenha, fazendo um pouco do gancho do Edipo aí, que tenha o mesmo objetivo. Poucas. Porque se você tiver alguma coisa que esteja atrapalhando, que seja, pô, quero fazer investimento. Vai todo mundo que vai estudar investimento. Ah, quero estudar para isso. Todo mundo vai estudar por determinado, entendeu? Objetivo. O grupo vai mais longe, bicho. E um ajuda o outro. Tem dia que você tá desanimado, você tá gripado, você não quer saber de nada. E um outro lá, não, vamos te cutucar, vamos fazer o negócio acontecer. Se não é isso, amigo, esquece. Acabou. É juntar o caldo com feijão e tá todo mundo junto, cada um se ajuda. Poucas. E é isso. Pá! Acho que é um negócio que vem na minha mente, assim. Porque é isso que me fez acontecer. Juntar a galera, que nem o Ed falou, quando você tem um objetivo comum, de uma certa forma você acaba se esbarrando, cara. Você acaba se esbarrando, porque os caminhos podem ser diferentes, mas uma rodovia sempre passa perto da outra. Então, você acaba acenando pro vizinho, vamos, tá indo lá para Mato Grosso? Tô, vamos junto. E aí, entendeu? É isso aí. Cara, todo mundo falou duas palavras ou conclui uma questão de contribuir e compartilhar conhecimentos. Eu acho que vocês e eu estamos preocupados com essa situação, né? Porque a dia de hoje encontramos muitos profissionais que não sabem como chegar a outros, né? Por falta no de un hard skill, sino de un soft skill.
Porque você fala assim, não, a gente fala assim, eu sou tímido, era tímido, né, cara? Mas aí, mas é caráter, não? A gente tem que adquirir novos soft skills na vida, né? Novas habilidades que nos levem além, né? Porque as pessoas se podem estar perguntando, beleza, vou estudar. Mas se tu estudas sozinho, cara, olha aqui, temos 4 exemplos. Compartilhar, contribuir para um fim comum, o objetivo está muito mais perto que antes, cara. Vocês têm planejado fazer algum tipo de algum projeto ou ainda não tem algo planejado? Mas, cara, eu me gostaria desafiá-los, sabe? Eu me gostaria desafiá-los a que nos juntemos e, assim como você fala, né? Podamos pegar um tema, um assunto, onde podamos compartilhar todo um conteúdo de 4 módulos, cada um pegando um módulo, e é mais leve e a gente consegue explicar melhor a situação, não? O que acham vocês dessa ideia? Bom, eu acho que é uma ótima ideia, né? Sabendo que as pessoas, cara, não valoram o que é de graça, mano. Essa é uma realidade Isso eu concordo contigo nesse quesito, porque a gente acaba vendo que quando você acaba fazendo demais, tem algumas pessoas que não acabam não enxergando, né? Então isso dói bastante, mas assim, o que as pessoas teriam que olhar por uma outra ótica é que assim, cara, se tu quer, sei lá, dar um melhor presente para uma pessoa, cara, doa o teu tempo, cara. O teu tempo lá de ensinar. E se as pessoas enxergassem isso, eu acho que seria um pouquinho diferente, porque as pessoas hoje olham muito pro lado financeiro. Mas, assim, pensando que o tempo não volta, cara, aquele tempo que tu dedica para talvez ensinar alguma coisa ou desenvolver um material que daqui a pouco tu faz de uma forma diferente, dar um compilado que seja mais fácil de fazer um entendimento, ou que nem mesmo tu falaste, daqui a pouco dividir, né? É que daí o dividir, ele é multiplicar, se tu for ver, né? Então, cara, eu acho que o maior presente é o tempo. Mas, assim, cara, para mim, assim, eu acho que entre todos aqui, para mim, eu sou daquele tipo lá, como fui militar, acho que o Sidney também foi, cara, missão dada é missão cumprida. Então, ou seja, a gente falava muito no grupo também, lá quando nós estudávamos, acho que o Léo falava bastante, né? Que não era para o 01 sair, né, Léo? né? O 01, bora 01, né? Vamos lá. Exatamente. E o Sidney não foi militar, não, com essa cara dele de boa praia, bicho. Só. Essa é de Pereira. Outra época. Até fazendo um adendo a isso, cara, muitas pessoas, acho que todo mundo aqui, tanto Diógenes, Sidney, o Édipo, no LinkedIn, como se tira o CCIE? Pá. Aí quando você começa a descrever, olha só, vamos lá, cara, nunca mais você escuta uma resposta. Sumiu, bomba ninja, puf, bomba de Konoha, lá do... Eita, esqueci o nome agora do anime. Enfim, bomba ninja, pá, acabou, Naruto. Nunca mais volto a falar contigo, porque a pessoa não quer, bicho, não quer passar por aquilo ali. Então é isso aí mesmo. Eu vou dar um adendo, cara, nisso aí. A galera não quer sofrer. Então, assim, o CCIE já começa aí. Só aí já faz uma rapa na galera. Porque, assim, eu acho que aí eu não vou ser egoísta, não levem por esse lado. Mas já começa aí a peneira. O CCIE, ele requer, cara, eu vou falar a palavra militarismo, ou seja, disciplina, tá? Essa palavra. As pessoas não querem ganhar bem, as pessoas não querem se sacrificar. A balança não equilibra, entendeu? É aí que eu vou falar, mas pô, eu venho recebendo alguns contatos no LinkedIn, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu tô ajudando uma pessoa, que foi uma das poucas que me perguntaram, e o cara é pedreiro e quer ir que tirar o CNA, pra você ver. E eu achei super interessante a história dele, sabe? Da hora, mano. E eu tô ajudando o cara, ajudando como? Tô direcionando os estudos. E me tocou a história, porque ele falou, poxa, eu quero com a família, eu tô cansado dessa vida, e eu gosto.
Poxa, como. Top, E aí top. a atitude do cara ir lá no LinkedIn te adicionar e falar, poxa, conheci lá na live do Tony e tal. Me Pô, cara, ajuda, como né? que você fez pra chegar aí? Cara, a gente É, tem o maior prazer. E Encorajamos, assim, cara, encorajamos ao povo, cara. exatamente. a nossa história, talvez ela tenha impacto nessas pessoas, porque essas sim querem mudança de vida. E aí começa, o primeiro passo, CNA, cara. Beleza. Tem gente que me procurou falando, poxa, cara, eu não estou entendendo esse comando aqui. Tá, o que esse comando faz? Não, eu estou dando só esse comando. Não, pera aí, parceiro. Você sabe o conceito do que você está querendo Boa. saber desse comando? Ah, não, eu só estou dando esse comando. Então faz o seguinte, volta lá no livro do CNA, passa o link para você, vai estudar a tecnologia primeiro, antes da comando. Então a galera acaba, isso fica de ponto de atenção para quem está fazendo CNA. Você tem que entender, cara, principalmente CCNA, porque ele é muito chato, porque é extremamente Verdade. pesado, cara, CCNA. CCNA é chato, cara. É mais do que o CCNP, e eu falo por mim. Muito mais Cara, e chato do agora que o tá, CCNP. o conteúdo agora de hoje está muito mais comprido, cara. Tá, cara, então se aprendam a entender a tecnologia, o comportamento dela. Não vai no comando, entendeu? Fica minha opinião aqui. É, mas todo mundo acha que é assim no começo, bicho. Porque quando eu comecei lá atrás, instalei o Pact 3 e falava pro meu sênior, ô, me passa aí um laboratório, me passa um laboratório para eu poder fazer aí. Passa aí que vou dar A um gente center quer aqui. colocar mão na massa, né? Logo, né? Mas eu dou total razão pro Diógenes. É, porque assim, você quer ali, É, você quer ver a telinha preta, você pensa que tá no Matrix e... mas, mas aí que está, cara. A gente não é ensinado para aprender, brother. Porque se essa parada estivesse desde a escola, a gente já levaria um jeito na hora de. Eu também sou assim, cara. Estou estudando aí Guarujá a fundo, né, com um professor. E eu falo assim, cara, mas e isso daqui, eu esqueço que me desespero, né? E o cara fala assim, ô Tom, aí está tu já mal, cara. Como assim, cara? Cara, estou mostrando uma visão global, mas a gente vai partir desde zero, fica tranquilo. E aí lembrei na hora, né, cara, que nós não sabemos realmente estudar, cara. Não sabemos, e já passamos essa dica logo, né? Porque a Só veces decorar. no, nos encontramos con la persona que por A o B no gusta enseñar, ¿no? Y si nos vamos ya luego con esa parada, mas si ya vamos con, oh, cara, yo hice eso, lo otro, y ahí muda la historia, ¿no? Totalmente. Sim. Cara, Muda eu acho que muito. sim, para finalizar do meu ponto de vista do assunto. É muito simples e eu gosto disso. Quem ensina aprende duas vezes. Então, assim, é muito legal. Você tá lá, a galera vai te procurar. Pô, não sei isso, tá? Você explicar. Então, você tá renovando o seu conhecimento, que de repente, puxa, não sei, peraí, você vai ver lá, oh, é assim, tá. Renovou. Inclusive, você está afirmando, né? Você está afirmando o negócio. Pô, será que é isso mesmo? Antes de eu falar mesmo, eu vou. Pô, deixa eu dar uma outra pesquisada aqui para ter certeza que eu estou falando aqui pro próximo tá certo, né? Para não pagar de Ainda pato. mais nós, né? Nós somos o alvo fácil. Agora, bicho. Tá target nas costas. Só aqui, ó. Toma. Você não é CCIE? Cara, Ouve. eu ainda não tomei essa, cara, mas eu já espero. Pô, mas você não disse, você sabe tudo. Cara, mas agora tem ChatGPT, né? Ô, Hoje, rapaz. hoje estava assim engraçado, né? Porque o ChatGPT, um colega perguntou de Cisco Ice algunas cosas y ahí me di cuenta que estaba con un problema de sincronización de mis dos caixas, ¿no? De ICE. Y ahí a preguiça, ¿no, cara? Antes de ir al datasheet, testeando ahí a ChatGPT, ¿no? ¿Cómo coloco o time zone vía comando CLI? Y el cara me mandó un comando y na hora eu saquei que não estava certo, pô. Na hora, intuição já, né, cara? Não, cara. Aí vou no datasheet, e aí o datasheet fala outra coisa, né? E eu vou falar assim, né? Coloquei, cara, o comando errado. Acredita que el cara en la próxima línea de comando que mandó la línea de comando correcta, cara.
É que assim, até o chat GPT é não é o escopo, mas é algo interessante, porque eu vejo muita movimentação aqui, pelo menos na América do Norte, com isso, né? É uma base muito grande de consulta, né, cara? Você pega assim, pensa que você e mais 70 mil japoneses está colocando um comandinho lá. Mas, como é que faz isso? Então, o cara sempre tem os seus streams para poder procurar e ver até o certo. É interessante. Eu não vou entrar, de repente, vale uma outra live, então, sobre isso daí, porque é algo que tá pegando muito aqui, pelo menos. Não sei como tá a Europa e, sinceramente, no Brasil, mas os caras aqui não param de falar nisso, bicho. Cara, mas É uma só força toma lá a cuidado, tendência, né? toma cuidado com isso aí, porque assim, ó, beleza, é legal, mas pra galera aí que tá começando a carreira, ela não vai lá fazer a prova para você, você vai ter que estudar de Com qualquer jeito, certeza. tá? Exatamente. Então, ponto Não, de atenção, talvez é uma solução que possa nunca vir funcionar. faça uma coisa dessas sem equipamento de produção, pelo amor de Deus. Ela não faz a prova por você e não vai resolver o seu problema lá no seu trabalho, tá? E aí Exatamente. esse é um grande problema, cara. O Porque que às vezes acaba planta é acontecendo. assim, né? O comandinho que o chat, o que o IA lá fornece, não sei o que para isso, para aquele outro, ele resolve uma linha, um problema. Mas cada planta, cada cenário, cada ambiente. Ah, mas tem a mesma solução que o ambiente do Diógenes, mas funciona diferente. Então, assim, cada rede é uma rede viva e responde de uma forma, ela tem sua peculiaridade. Então, Mas tem que cuidado ler, só estudar, cuidado saber por só. que está fazendo. Mas tu viu que aí é uma situação interessante, porque né, o ChatGPT, vamos dizer assim, tem muita informação, né? E aí, se você faz a linkagem da questão do estudar, né, vem a questão de estudar, tu vai entender, e daqui a pouco, se tu usar isso aí a teu favor, tu vai ter que saber como perguntar também, né? Porque tu vai conseguir fazer a pergunta certa se tu entender, né? E aí sim, aí talvez essa seja uma ferramenta espetacular para te ajudar em algumas tarefas, né? Mas só jogar pergunta lá, daí acontece que nem o Tommy falou, vai vir, você tem que perguntar 2, 3 vezes para vir o negócio certo, entendeu? Chat GPT, broadcast. Joga lá e vê que dá. Cara, agora vamos a los beneficios e impacto que traz essa plaquinha, esse hashtag que eu ainda não tenho. Felizmente que Leonardo no colocó el SEO, entonces ya estoy feliz ya. Con la conquista do CCIE, ¿cómo fue el impacto aí en sus carreras, oportunidades profissionais? Mudou alguma coisa, colegas? Eu vou falar rapidamente no meu lado aqui. Não mudou nada. Para mim. Pronto, acabou. Respondido. Eu acredito que, primeiro, né, em relação à carreira, né, eu acho que é um grande abre portas, vamos dizer assim, né, para as pessoas, mas daí volta aquilo que a gente estava falando antes, né, de repente não pegar atalhos e tudo mais, porque isso aí pode ser um grande abismo também, né, mas assim, acho que a primeira coisa que muda é né, acho que falando de mim agora, é a questão pessoal, né, o que me provou que, cara, é possível, eu sou capaz, entendeu? Não sou um gênio, mas assim, eu tenho um ditado também que me reforçou isso, né? Que, cara, sempre, a dedicação vai vencer do talento, sempre, entendeu? O cara pode ser talentoso, mas se o cara não for dedicado, cara, a dedicação sempre vai vencer do talento. Então, ou seja, para mim a primeira coisa que mudou, né, não só pessoal, mas mudou o meu jeito de pensar, o jeito de ver as coisas, entendeu? Né, ter um outro olhar mais clínico, né? Mas assim, o profissional é um grande abridor de portas, na minha opinião, né? Te surge oportunidades que antes não tinha, né? Mas de novo, grandes responsabilidades trazem, né? Grandes conquistas trazem grandes responsabilidades. Então, seja te faz também ser mais cuidadoso também em algumas seletividades que você tem que fazer, não se atirar em qualquer coisa. Então, mais ou menos seria isso, para não ser tão longo. Se mudou? Mudou.
abre mais portas. Se for falar de carreira, abrem-se portas. Tanto que eu recentemente acabei de mudar de oportunidade de trabalho. Alguns de nós já mudaram. E assim, e o que a gente estava comentando ali cara, não existe atalho, as oportunidades aparecem, e o profissional não existe sem atalho, você tem que, na hora do pega para capar, do barulho, do estresse, dos telefones, das war room, cara, não tem jeito, não tem nada, é você com a sua opinião, com a sua humildade, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E é assim que você vai aparecer, é assim que você vai mostrar o que sabe e o que você leu e aprendeu. Mas abre portas. Pelo menos abrir, vai abrir. O resto é com você, com cada um no seu tempo aí. Vai lá, Diogo. Mudou bastante. É muito diferente a sensação quando você tira o seu CNP, põe no LinkedIn, legal. Isso já te dá um grande passo para as entrevistas. Então, CCIA, o negócio fica um pouco mais pesado, porque você basicamente é assediado por pessoas também fora do Brasil, principalmente fora do Brasil. Por isso que a gente comentou da construção da carreira. Você tem que vir construindo, evoluindo. Questão do inglês, cara, tem que estar, não vou falar fluente, mas, cara, você tem que ter a capacidade de chegar no cliente, explicar alguma coisa, no arrum, explicar o problema com propriedade. Então, isso faz parte da construção, para que quando vem essas oportunidades, pode ser Brasil ou fora, você fala assim, opa, peraí que isso é interessante, eu consigo fazer. Tem propriedade para fazer isso aqui, então essa é a diferença, né? Então não adianta falar, poxa, recebi uma proposta lá fora, eu ganho 200 mil euros por ano, beleza? Receber uma proposta é uma coisa, você executar aquela função com qualidade é outra situação, que é o que a gente está falando aqui. Então a gente se preparou para isso, né? Então existe pelo menos na minha perspectiva de mudança, é conseguir executar essas responsabilidades de CCE com grande responsabilidade. Aí volto a dizer, né? A gente também não sabe tudo, a gente consegue tirar uns coelhos da cartola, né, mais rápido, mas a gente construiu para isso acontecer. Então, um último ponto só que eu acabo vendo depende da perspectiva, do ponto de vista, mas eu vejo assim, de repente, muitas empresas que querem CCIE, mas não querem pagar por um CCIE também, e isso chove. Tipo assim, como se fosse um CCNP. É justo? Cara, depende do ponto de vista de cada um, por isso que eu falei. Se você é um CCE que talvez não esteja tão preparado, acho que vale o desafio. Mas quando você constrói, tem propriedade, já tem experiência, que meus meninos aqui, 15 anos, 20 anos, que eu falei, eu sou o mais novinho aqui. Cada um teve a intensidade, né? A carreira não se mede por anos, na minha concepção, mas sim a intensidade que ela vem. Então, é isso que faz mudar. Então, sim, mudou, eu acabei mudando de emprego também, uma mudança estratégica, né? No meu caso, eu venho me consolidando agora com Software Defined Network, coisas que eu acabava não tendo na outra empresa. Então, teve essa mudança, tanto de trabalho, uma proposta legal, um desafio bacana, Brasil, né? Também recebi oportunidades de fora, no momento acabou acontecendo aqui no Brasil, tá? Então, esses são meus pontos aí. Maravilha, cara. Eu rapidamente... Cara, eu tenho muitos livros, cara. E estavam falando de soft skill e na hora pensei na parada bem bacana, né? Porque assim, não adianta você ser bravo, ser foda em la área técnica e não ter um bate-papo para um cliente que gasta milhões em uma solução. Ele está perdendo anualmente X milhões e você está chegando com um produto que vai ser X menos Y, que dá uma perda menor de lo que ele tem anualmente, né? E saber
vender isso, cara, não é fácil, brother. Nós da área, ao menos eu, agora que eu empreendi todo isso, tenho uma facilidade de falar com as pessoas, mas assim, como, vou pegar o exemplo de Diógenes mesmo, né, cara, é que a gente é tímido, cara, e nós somos mais de falar com nossa própria gente, tecnologia, nos sentimos muito bem porque estamos falando tecnicamente, mas quando tu vai falar para um cliente, amigo, aí muda a história. Não que este trabalha com protocolo SPF e este de aqui está fechando. Aí não, o cliente não quer saber isso, cara. Ele vai falar assim, next, próximo, aonde vou? Não sei se vocês já Tony, leram já eu, Os não, esse, Segredos da Mente Milionária, o Essencialismo. O primeiro eu já li, esse ainda não. Como fazer, e este já é mais de neurociência já, como fazer com que as coisas boas aconteçam. E se querem mais a fundo, cara, dopamina, nação da dopamina. E para falar, cara, Ted, é meu grande sonho, algum dia estar 15 minutos falando para todo mundo, cara. Sem leitura, a gente não vai mais além, brothers. Infelizmente. E o inglês que tanto falamos, né, cara, já é parte da... Se você não tem inglês, já está 2, 5 anos atrás, cara. Não tem como, né? Hoje, Deus, a gente estava falando aí que estava com o TAG, né? Só tem um idioma aí, cara. só indiano e argentino. Isso. Até para questão também de melhores pagamentos, né? Não é só que tem pessoas, são pessoas de objetivos e objetivos, né? Tem pessoas que não querem deixar o país e quer trabalhar para ir para fora, obviamente pela dolarização ou pelo próprio euro, então quer ficar no Brasil. Ou seja, basicamente tem que poder falar inglês. O outro ponto é a gente cai em tecnologia, automaticamente a caixinha lá, select, do inglês tem que estar marcado, porque seja ele infraestrutura, seja ele... Tudo bem que hoje em dia tem muita documentação em português, mas a gente vem numa época que era só inglês, bicho. Livro da Cisco, inglês. Alguma documentação, VMware, inglês. Então, não tem muito para fugir. E é o que você também falou, Tim. Quando você vai ter um tipo de comunicação com o cliente, ou que seja com um time seu que está fora, até para você ganhar visibilidade, muda, cara. Como você fala, que nem hoje mesmo, eu não falo de protocolo BGP, eu não falo de SPF, eu não falo só de SDN, eu falo de business cases, a gente fala que é capabilities, né? O que eu posso chegar, etc. Então, você tem que se envolver nesse mundo também. Eu também faço um adendo aqui, ó, meus livrinhos. Pode ver que não tem Cisco mais não, tem outras coisas também, ó. Porque você tem que acabar mudando o escopo, cara. Porque se você não souber fazer uma apresentação, se não souber gesticular e falar e trazer fala assim, o valor agregado do que está oferecendo, vai se tornar só, beleza. Ou você vai ser eternamente, não desmerecendo, né, mas eternamente o cara do NOC vai falar só protocolo e vai ficar ali. Agora, se você quer algo acima, você tem que aprender a se relacionar. Então, tudo isso faz parte, né? Hoje, tecnologia não é só caixas, né? É relacionamentos também, né? Nada você vai para frente se você não tiver relacionamento. Porque alguém vai mandar. E alguém vai obedecer. Você não vai falar só com máquina. Então, você tem que ter, no mínimo, essa integração com os seres humanos. E aí a vida segue. Nossa, eu me senti até um poeta agora. Poeta da rua, cara, por enquanto. Mas em relação a livros, né, cara, acho que é bem como vocês estavam falando. O que eu tô lendo agora, cara, é um cara... Já faz alguns dias tive que dar uma parada, mas voltei a ler. É esse cara aqui, que eu acho que é importante, que nós estávamos falando de soberbos, né? Antes ali. Então, ou seja, porque quando você acaba... vamos lá. Que nem até o Léo tava falando, só protocolo, eu acho que é um problema. Acho que se acaba, quando você atinge uma certificação desse nível, eu acredito que você tem que acabar tendo outros soft skills, outras ferramentas na sua caixa de ferramenta, né? Ou ter outro tipo de vocabulário, porque você vai ter que começar
agregar valor, né? Tá bem alinhado com o negócio, né? Independente da posição que você esteja, talvez numa posição prestando algum serviço, prestando alguma consultoria, prestando qualquer coisa, né? Não, então você tem que estar bem alinhado e às vezes tem que traduzir, tem que ser aquele translator, né? Do mundo técnico, né? Para o mundo comercial, para o mundo operacional, que às vezes isso é difícil, né? Que nem tu falaste, falar o SPF, o BGP, sei lá eu, e protocolo, e atributo, e não sei o quê, às vezes pode parecer um tanto quanto não entendível, e não é entendível para esse mundo dessas pessoas. E a gente vai ter que acabar tendo que fazer essa tradução e só falar bit, vamos dizer assim, que eu gosto muito de falar bit, né? Eu acredito que a galera que gosta, porque a gente estudou, chegou onde chegou. Então, seja mais, você tem que acabar tendo essas ferramentas aí na sua caixinha de ferramentas, porque senão não vai fazer sentido. Tienes que entender Deixa eu isso, fazer um colega. adendo aqui. Deixa eu fazer Bora. só um adendo aqui, é o seguinte, né, em relação aos soft skills. Acho que tem que ficar bem claro para quem está assistindo. Eu não vou desmerecer a CCNA, mas assim, quando você vai lá para o seu CCNP, esse é um bom momento para você começar a desenvolver essa linguística executiva e técnica. Por quê? O próximo passo de um CCNP sênior, né, um cara já basicamente sólido de conhecimento técnico, é ir para arquitetura. Então, a gente tem que falar aqui do skill, né? Nós aqui, como CCES, a gente tem essa habilidade do quê? Do arquiteto design. Acho que é muito bom falar esse ponto. Porque quando você vai lá, basicamente, trabalhar com arquitetura, o que seria o arquiteto? O arquiteto é o cara que vai pegar, basicamente, o problema do business e transformar numa solução tecnológica. E aí que começa a nossa linguagem executiva. O diretor vai falar para você, cara, eu tenho um problema XPTO, ele não vai falar para você que protocolo que é, ele vai falar, cara, eu tenho uma aplicação minha lá que conecta com a internet, e ela é exposta lá para a internet, os usuários conectam no celular e eu preciso que isso esteja uma certa segurança. Ou, eu preciso disponibilizar essa aplicação pessoal na internet ou para o meu parque. Essa é a linguagem. Ele não falou nada aqui. Você, como um bom arquiteto, tem que absorver aquilo e transformar numa solução, imaginando os protocolos que lá estarão e as soluções, né, ou seja, os componentes que aquilo vai proporcionar conectividade. Então, e como você vai explicar isso para o cliente? Você vai falar, olha, a solução aqui, vou colocar um balanceador de carga que ele pega a conexão aqui, vai distribuir para vários servidores. Essa é a linguagem high level. E aí, quando você tem basicamente esse skill, né, a ser arquiteto no high level, aí você vem com o Network Engineer, que é o design. Então, assim, você vai transformar aquela solução que o arquiteto passou ou vendeu, esse projeto, você vai desenhar e ali sim você vai colocar os protocolos. Então, como que eu vou conectar o core com o Firewall? O que eu vou rodar no SDN, no SD-WAN? E aí você vai desenhar a solução bit a bit, passo a passo, e vai explicar no documento como aquilo funciona. Então, é muito importante falar essa questão para que o pessoal comece a ter esse mindset. Então, falar sobre a questão da arquitetura, cara, basicamente é você ser um pré-venda. Você vai lá, vai depender da solução, vai explicar, vai criar um documento high level nessa linguagem executiva. Por outro lado, o técnico ali, o design, onde você vai descer no bit com o seu time de implantação. Cara, en esta nueva trilhada, porque yo acredito que ustedes están en otro degrau y los desafíos son mayores y han tenido a satisfacción con ese nuevo conocimiento que ustedes adquirieron, han conseguido resolver esos desafíos y ustedes se han sentido como. ¿Alguien de ustedes? Cara, eu acho que assim, né, todo esse conhecimento que eu adquiri, eu acho que ele acaba ajudando, ele é um grande divisor, foi um grande divisor para mim e acaba me ajudando no dia a dia. Até um tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas e e aí vem aquela questão da base sólida, né? Então, se você tem um conhecimento bem solidificado, isso acaba te dando gatilhos ou você faz tirar os coelhos da cartola, que talvez o Diógenes falou antes, né? E aí, às vezes, não é um coelho da cartola, às vezes é uma questão que você já passou, você já consolidou, né?
Então, ou seja, para mim, me ajuda hoje, eu falo hoje muito isso para as pessoas que estão mais em volta de mim, do meu time, que a base sólida, o conhecimento, né? E aí vem aquilo que tu falou também, Tommy, que não é sorte, né? Então, ou seja, eu falo muito para as pessoas do meu lado que quando você acaba tendo um entendimento, você acaba sendo mais assertivo, né? E depois de toda essa trilha enfim, todo esse tempo que eu estudei e que eu trilhei, tem coisas que você acaba vendo com outros olhos e acaba sendo mais assertivo, sendo mais rápido, tu consegue ir mais rápido, direto ao ponto, né? Não que tu vai acertar de primeira, mas tu acaba descartando porque você conhece, você não fica tentando, né? Não é mais tentativa e erro, tenta erros, joga comando que você não sabe o que você está fazendo, né? Então você acaba indo com raciocínio lógico, né? Pensando numa solução lógica, né? Conhecendo o protocolo, conhecendo aquele comportamento que talvez aquele protocolo que tu espere, que talvez eu vi muito o Diógenes falar isso, né? Que teria que conhecer o behavior, né, Diógenes, do protocolo, conhecer o behavior, né? De como que tu espera que ele aconteça, né? Então, você acaba sendo bastante assertivo. Então, para mim, assim, eu ganhei muito tempo, né? E continuo ganhando, vamos dizer assim, quando a gente vai para um troubleshooting, né? Você acaba parando de tentar, então você acaba pensando, e aí daqui a um pouco diminuindo aquele tempo de troubleshooting que levaria, sei lá, 2 horas, um tempo menor, vamos dizer assim. Massa. Não, só complementando rapidinho o que o Ed falou, que realmente a gente domina alguns comportamentos mais facilmente. Você tem uma expectativa do resultado final. Então, assim, dependendo do comando, dependendo da forma, ou até no desenho do que você quer, quando eu estava aí nos últimos dias da empresa, algumas soluções de implantação, que era uma área que eu estava atuando, então, assim, o pessoal, a forma de fazer que a gente começou a utilizar foi uma forma simples, que alguns tinham, não tenho, assim, com menos conhecimento, Cid, será que funciona? Vai funcionar? E não sei o que, cara, não, é tranquilo de fazer, faz A, faz B, vai funcionar. E depois, sim, você vê e funciona. Então, assim, você tem um ganho de tempo, um ganho de produção, você tem conhecimento não vou dizer que de todos, porque a gente não vive todos, né, todos os comportamentos, mas aquilo que está mais próximo, mais no seu dia a dia, você sabe o que esperar dele. Se vier uma nova tecnologia, você vai estudar ela um pouquinho mais do que os outros, porque normalmente assim, você estuda um pouquinho mais do que os outros e você sabe o que vai, pelo menos tem uma expectativa do que pode acontecer e como você pode atuar. Vai lá, Silvio. Sim. Bom, eu acho que no meu caso, Tom tinha até perguntado sobre planejamento futuro, então vou emendar aqui. Sim, velocidade no que você precisa, entende como a tecnologia, né, basicamente funciona, então você espera aquilo e aquilo não acontece. Então você pode, de repente, com um problema, poxa, se não é assim, tem uma prefix list, tem algum filtro, um firewall no meio, cara, então assim, você já ganha muita velocidade. No meu caso, o que eu estou tentando fazer é manter essa alimentação tecnológica, se diz assim, diariamente. Então, mantendo todos os conceitos do on-premises. E aí, né, até por isso eu vim para essa nova oportunidade, porque eu tenho deploy do DNA. Então, assim, eu sou um cara que eu não gosto da linha de conforto. Eu me fomento de conhecimento. Isso é bom na questão da construção. Então, meu próximo passo cara, eu quero basicamente me especializar em SDN até chegar no ACI. Então, um longo caminho. Estou falando aí de 3, 4, 5 anos de estudo. Entendeu? Então, basicamente, como que eu mantenho tudo isso? Então, é no dia a dia, cara. Você tem lá os seus requisitos de assessment, né? Que aí você
pode fazer com os clientes, você coloca à prova o seu conhecimento que você fez, torna toda, né, eu particularmente todo o estudo que eu fiz no CCE, cara, montei um roteiro aqui de critérios de assessment, do que eu penso de infraestrutura, e coloco em prática. Claro, novamente, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe onde ir. O meio, cara, a gente resolve, mas a gente tem direcionamento para as coisas. Então, acho que esse que é o grande plus, se diz assim, da carreira do CCE. Fala, Léo. É um pouco diferente meu caso, porque, é como eu falei, né? Eu já não atuo mais network. Eu não sou ninguém, para mim, obviamente, CCE traz inúmeros benefícios, que nem agilidade para você de fato conhecer, ao invés de você você supor que é algo, você atuar mais assertivamente, né? Você não vai ficar dando somente murro em ponta de faca. Mas para o meu mundo, como é mais voltado para business, então eu falo de algo um pouco mais fora só de data center. Obviamente, eu falo de SDN, falo que nem o DNA, que agora está trocando o nome para Catalyst, né? Não sei nem porquê. O Cisco tem os Zirigdum dela lá que decidi mudar e vou mudar. Então, eu falo de capabilities. Então, qual que é o meu foco? Pô, o que eu posso fazer com essas tecnologias quando eu estou visando algo para o futuro, né? Que a gente trabalha aqui muito com target architecture, né? O que eu vou visar para o meu business avançar? Então, por exemplo, SDN, porra, preciso ter segurança, preciso ter segmentação, porra, vou trabalhar com ferramentas XYZ, então, quais são as capabilities que eu sei que a Cisco faz e usando o Cisco como base, o que os outros vendors também fazem? Porque eu tenho que evitar o overlapping de capabilities, né? Por exemplo, tenho duas ferramentas que fazem a mesma coisa, então, pô, isso não é legal. Ou qual delas se adapta melhor ao meu ambiente? Então, ser um CCIE, ter essa bagagem de estudo que, com certeza, pô, a gente impossível desmerecer o estudo, porque é muito esforço, é muito tempo aplicado, é muitas horas ali, né? Mas, para mim, eu saio um pouquinho do técnico e me trouxe benefício de entender a solução como um todo e poder aplicar num ambiente um pouco maior do business, né? Quando eu falo, poxa, o que eu quero definir para o time de engenharia fazer a implementação para que saia lá na frente? Porque a gente trabalha aqui também muito com cloud, então, poxa, cloud, se for ver no low level, é SDN também. Como é que eles fazem os VPCs, etc. Então, como eu vou integrar isso? Pô, melhor conectar via colo ou Zero Trust, o que eu vou fazer? Então, ele me trouxe, vamos falar assim, um certo tipo de educação para estudar. Quando você vai estudar, você é assertivo, tá? Beleza, vou estudar isso aqui, vou fazer isso aqui até o final, então. Então, esse tipo de benefício que me trouxe, você acha que para mim foi além do técnico, foi algo mais pessoal, como eu me organizo melhor. Não, e estamos falando de mar imenso, né, gente? É impossível que a gente possa falar de cada situação, né? Mas é interessante saber que temos aqui 4 mares diferentes, né, cara? Motivação pessoal, cara. ¿Cuáles fueron los momentos más gratificantes para você até o dia de hoje na carreira de TI? Abrir o e-mail da Cisco e was approved. Quer dizer, mentira, não vem no e-mail, né? Vem quando você abre o site lá, mas... Não, brincadeiras à parte, para mim foi alcançar, chegar num país diferente e provar para mim mesmo que com estudo, com perseverança, com cabeça dura, você tem que ter cabeça dura para estar estudando ali, você pode chegar, cara. E volta um pouquinho que o Jonas falou. Todos aqui são Cristianos Ronaldo, cara. Então a gente tem que ir lá na raça, não tem jeito. Eu acho que para mim foi mais ou menos isso que o Leonardo falou, cara. Eu acho que mostrou assim, cara, que eu sou capaz, entendeu? Que é possível, né? Mesmo um sonho que quando você pensa em CCNA, o CCE tá tão distante, né? Ou seja, o negócio parece que tem um abismo no meio, né? Então, ou seja, para mim mostrou que é possível, né? Um ananá, que nem o
Que nem a gente falava, né? Que quem não conhece muito aqui no sul, Ananá é um bicho do mato, né? Então, se até eu, né, aqui do sul, dos Pampas, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, conseguiu, né? Então, ou seja, é possível, entendeu, cara? Então, ou seja, me mostrou assim que se a gente quer, realmente vai. E me mostrou também que o único limitador, o único colocador de barreiras, vamos dizer assim, se a gente for ver, é a gente mesmo. Porque se a gente pensar, o sol nasce para todo mundo, entendeu? Exatamente igual. As horas são exatamente iguais, claro, tem diferença de fusos horários e tal, quem está espalhado no globo terrestre, mas, cara, é exatamente igual. As horas são iguais, os dias são iguais, ou seja, a cada dia que surge, são novas possibilidades, né? Então, ou seja, me mostrou que é possível, né? Então, mesmo um sonho mais distante ou um sonho que daqui um pouco é possível. E aí volta aquilo que nós estávamos falando, se tiver um bom planejamento, uma boa projeção de escadinhas, degrau após degrau, cara, é possível, entendeu? Então, para mim, isso foi a questão mais gratificante, vamos dizer assim, né? Que é ser possível, né? Fora que quando você abre o e-mail, agora fazendo um parênteses, igual o Léo falou, quando você abre o e-mail lá da Cisco, ela te dá um siriguidum, né? Seu dedo sua, você clica errado, o mouse fica assim, ó, que não consegue clicar direito. E você não dorme, e você não dorme. No, y sueña que no pasó. Cara, você te dá um Um ziriguidum aí surto. Ah, tá louco, cara. É um negócio louco, cara. Me imagino, cara. O meu lado, então, foram duas emoções, assim. Uma, realmente, é o tal e-mail. Como no meu caso, foram duas vezes. Então, a primeira eu não dormi direito, queria abrir logo, e quando vi, fiquei muito puto, chateado. Mas, assim, ficou só para mim, porque eu estava com a minha esposa e fui passear, para não pensar nisso. Aí já na segunda eu fiz diferente. Na segunda eu fiz a prova e voltei, sei lá, 2 dias depois para o Brasil e só fui abrir aqui em casa. Todo mundo me chamava de louco, maluco. Dá todo esse ziriguidum mesmo, quase quebrei a mesa aqui em casa. Então, essa é uma grande emoção. E uma outra grande emoção foi que, logo no começo da minha carreira do ambiente de redes, nem o Léo comentou um pouquinho antes ali, alguém me disse uma vez, pô, mas, cara, você não sabe mexer com 4500, cara, 4500 é um switch, só que num tamanho um pouquinho maior do que os outros, não sei o quê. Ah, então, cara, achei que você sabia mexer com ele, então não serve. Sim, passado algum tempo, sei lá, 6 meses, talvez um ano, não lembro direito, assim, eu já indo numa outra oportunidade de emprego, eu juntamente com um outro camarada, nós conseguimos não vender para alguém, nós conseguimos vender colocar dentro do ambiente de uma grande estatal do Brasil, um projeto de rede que tinha, era outro equipamento, não um 4500, mas grande, similar, não dois, com mais sei lá, muitos e muitos equipamentos menores. Então, era um projeto bem grande, assim, de reestruturação de uma rede todinha. Então, isso é uma coisa que eu guardo até hoje. Um não, e logo depois, sei lá, um ano, eu falo, tá vendo? Um super projeto, né? E a segunda emoção é o e-mailzinho. Caraca, eu também quero esse e-mailzinho, cara. Eu também quero, cara. Esse e-mail, tem gente que consegue ficar lá apertando tantas vezes que aí ele não abre mais, tem que esperar a senha de volta. Vou comprar um dumping. Bom, do meu lado aqui, motivação para mim, cara, foi, eu vou falar aqui uma inspiração. Puxa, já tá mudando de assunto, mas bacana. Cara, na verdade foi minha família, minha esposa e meu filho. Então, eu fiquei imaginando meu filho me vendo vencer esse desafio, né? Entendendo, né? Ele tem 3 aninhos e eu gosto de falar também disso, né? Meu filho, ele tem autismo e eu vi aquilo como uma motivação para ele e ele entendendo
que o papai ali tava sofrendo, né? Modo rock balboa, né, cara? Mas que ele. Olha o Ed ali. Mas ele entendendo aquilo como, poxa, meu pai fez algo muito grande, sabe? Então isso foi minha inspiração, minha maior motivação. Com certeza, né? Ele batia na porta aqui, papai, chorava. E a minha esposa foi a inspiração, né? Então ela que dava todo o conforto e a tranquilidade ali na hora da tempestade, né? Com a criança. Então para mim foi a família, foi minha maior motivação e de literalmente ser um exemplo ali para o meu filho. Eu usei isso para sair do outro lado. Então literalmente eu fui cego. Eu não consigo. Hoje eu entendo o que eu fiz foi algo assim, foi modo Matrix. Eu só, que nem o Léo comentou, cara, eu só fechei o olho e falei, eu preciso chegar lá, não interessa como, e sair, tá? Massa. E assim, um outro momento marcante para mim foi quando eu, né, passei. O passar foi choro de 40 minutos, mas eu vou ratificar sempre isso. Não é pelo CCE, é voltar a ter vida, que isso não tem preço. É voltar a ter tempo com a minha Massa. família, sair com Top, meu top, filho, top. sabe? E a minha esposa, um ano e 2 meses que eu estudei intensamente, cara, ela chegar e falar assim, olha, você precisa passar nessa, não aguento mais. Então, cara, eu usei de combustão Cara, final, né, depois da minha reprova, né, e falei, não, cara, agora não vai custar o que for, né, e custou muito, mas eu fui, cara, então foram minhas duas motivações. galera, estamos falando de 1 ano, 2 meses, cara. Metido en un cuarto, 6 a 8 horas ahí, hasta final de semana. Ya pasan Eu ahí cheguei, cuántas horas na semana se estudia para tirar ese certificado. poxa, cara, eu vou aproveitar aqui, vou fazer igual o Léo, vou quebrar o protocolo aqui, tipo, Tem, cara, tem a politicagem Vai, vai, eleitoral, vai. já tem? Vai, 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 a vai. gente tem um Sin critério miedo a aqui, ser cara, cancelado, cara. Sin miedo a ser Vai, vai, cancelado, vai. bora. Não, tranquilo. eu vou, a gente tem um pré-req aqui, cara, a gente obedece sempre o CCE mais velho aqui, né? Então, eu sou mais novinho, mas eu vou quebrar esse protocolo aqui. Mas é assim, Ma- ah, cara, eu cheguei a passar 18 horas estudando. Teve um dia, lógico, você não faz isso, né, de uma hora para outra, você vem construindo. Eu cheguei a bater 18 horas de estudo direto, claro, com 15 minutinhos, meia hora de pausa em um outro, né, que minha esposa às vezes trazia para comer, que às vezes eu comia digitando. Mas teve um dia que me marcou, foi quando que eu vi que eu tava muito mal. Foi quando eu digitava show IP route e achava que estava digitando isso para ver a tabela de roteamento, eu estava dando show IP interface brief, cara. E eu falei, cara, eu não vejo essa rota. E Caraca, aí eu brother. saquei, cara, foi assim, aí eu peguei e saí. Eu saí, Tava fui pra perdendo o cama, pacote, cara. deitei. Tava perdendo pacotes, hein? Tá, pera. Cara, minha esposa falou, o que que foi? Eu falei, eu só preciso dormir. Cara, eu fiquei 3 dias sem estudar. Que aí é o que eu falo, você tem que saber seus limites, mas foi o ápice ali pra mim, cara, do estresse. Es que su mente roba a você de su corpo, pô. É Cara, doido eu não essa sei. parada, cara. Foi muito mal. Não, eu fiquei muito mal, cara. Você fica insuportável também, né? Essa é a realidade. Você fica insuportável. Eu acho que todo mundo aqui. Bom, Vai, vai. vou, Mas vou agora, supor. mas agora vai seguir a ordem certa, porque tu é o mais antigo, vai lá. Não. Caguei para isso e para lei, para CCI, Vai lá, qualquer coisa. vai. Acho que todo mundo aqui bateu mais ou menos essas horas, viu, Tommy? Como o Diógenes. Acho que 16 a 18 horas ali, uma vez ou outra. Eu não tenho muito o que acrescentar, porque o Diógenes falou muito bem falado, que você é uma crescente, você não fala assim, vou estudar 18 horas aqui e acabou. Não. É um negócio que você vai no embalo. Você começa pequeno e chega um momento que você nem percebe, você só vai. Mas, como eu falei, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Falo do Diógenes minhas palavras também, porque é isso mesmo. Cara, mas assim, ó, rapidinho, tá? Eu tô falando essas quantidades de horas porque vocês inspiraram eu a fazer isso aqui. Eu e o Gui, né, cara? O Gui é o outro que estudou comigo ali, né?
Então, eu inspirado em vocês, velho. Vocês que batiam 16 horas, tinha uma guerra aqui, velho. Eu estudei 16, 18, como é que estudou Tem na 22 guerra, horas, cara? que dorme menos. Não, E, velho. Mas cara, e aí, como conhecedor agora um pouco da neurociência, Diógenes, cara, a neurociência fala assim, dormir, cara. A importância de dormir de 7 a 8 horas diárias, cara. No adianta tu querer ser um super robot sin dormir, brother. Cedo ou isso, tarde te passa a fatura, brother. e passa mesmo, Tommy, né? Essa questão aí, a gente fala, né? Hoje a gente tá falando aí 16, 18 horas estudando, né? Mas o cérebro da gente é um músculo, né? É a mesma coisa aí que é na academia, e aí querer lá, nunca fui na academia e querer puxar 150 quilos. Você não vai puxar. Se é alguém que nunca estudou 18 horas seguidas, não vai conseguir estudar 18 horas seguidas. Primeiro que teu cérebro não vai aguentar. Segundo que você não vai ter a mesma produtividade, porque você vai tá vendo outras coisas, você vai se desinteressar, então, ou seja, é todo um entorno que tem que estar te favorecendo também, né? Você tem que estar com foco, objetivo. A gente tinha muito uma coisa que a gente falava que era o pouquinho, montão, né? Então, ou seja, a gente começou devagar, né? Ninguém já sai correndo 100 metros raso, né? Então, você começa caminhando, você vai indo, você vai correndo devagarinho, você vai indo até pegar velocidade. E aí, no final, é isso mesmo, cara, é 16, 18 horas, né? E assim, essa questão do sono é bem isso aí, cara. Você chega uma hora que teu corpo te dá, colapsa, não tem o que fazer. Eu me lembro uma vez, eu não sei se o Léo vai se lembrar disso, mas uma vez não estava lá no ambiente estudando, lá umas paradas lá, acho que era, se não me engano, era SDU ou SDASCs, e aí nós estava fazendo uma vídeo em conjunto, e eu tava aqui assim, eu peguei e eu dormi sentado, e o Léo falou assim, acorda aí, o Ed já dormiu. Sei que ele falou, o Ed já dormiu, né? Entendeu? Então, e aí eu acordei, sei lá, eu saí meio sastaviado. Então, Tá com os olhos abertos, mas estava dormindo, cara. Aí, caraca. Né? Então, é isso aí. E aí eu quis fazer esse momento de descontração para puxar um outro gancho, que a importância de estudar em grupo, entendeu? Cara, sozinho, 16, 18 horas você não vai. Você vai acordar no dia seguinte desmotivado e o troço não vai ir, sabe? O negócio e aí isso é um grande fator, talvez, para te desistir logo ali na esquina, entendeu? Então, assim, tu tem um grupo de pessoas que tá com o mesmo intuito que tu, e tu estudando, né? Estudando, e é bem isso, sabe? E aí o Jorge acabou de falar assim, eu me inspirei nisso, né? Tava o nosso grupo, querendo ou não querendo, então, ou seja, então a gente acaba, cara, um puxando o Puxando, outro, né? sabe? Talvez não na sala de estudo, porque a gente estava estudando com pessoas de outros fusos, mas você acaba vendo um comentando, outro comentando, ou daqui a um pouco você entrava na sala e às vezes, eu não vou estudar, daí tu olhava lá, opa, tem gente na sala de aula, vamos entrar. Entendeu? Vamos entrar, porque senão vai ficar feio para mim. Então isso acaba te puxando de querendo ou não querendo. Então eu só quis fazer esse gancho para mostrar o quão importante estar em grupo, né? Dividir, sabe? Dividir tanto o conhecimento, tanto uma palavra, dizer, meu, vambora, que não tá difícil só para ti, não. Tá, para nós também tá, mas vambora que é possível, entendeu? As horas eu não vou nem aumentar nem diminuir, tá? Elas ficam aí. É igual para todo mundo, e assim, quando a gente. Eu vou. Da calmaria, não calmaria que eu vou dizer, mas quando você volta, que é o que o Jorge comentou, que gosto da minha vida, voltar à minha vida. Cara, quando acaba essa confusão, a gente fica que nem barata tonta que quando joga veneno e fica andando de um lado para outro. Cara, você volta, você senta para Cerebro querer querer estudar. seguir nessa linha, né, cara? É doido, Você ah? volta, você senta, volta para querer estudar. Não, será que eu vou sair na rua? Caraca. Sua esposa, bora, vamos sair. Eu sei, não, peraí, acho que eu tenho É que um estudar. vício, é um vício, é um vício. Você O leva... normal não é lo normal, né, cara? Vamos falar assim, né? Você vira um nóia, um nóia de estudo. Você leva vários e vários dias para você começar a voltar A assim, desacelerar, né? a Caraca. desacelerar. E o que você comentou, realmente a gente deve dormir, porque quando a gente dorme, que a gente consolida vários dos conhecimentos que a gente estava praticando. Mas assim, eu falo por mim, várias vezes eu fui deitar e meu cérebro ficou lá há muito tempo, lá em vez de eu falar, cara, Ligado, podia estar estudando. Né? Podia estar estudando, porque eu deitava e quem disse que dormia? Não dormia. Ficava lá muito tempo lá, ó, parecendo uma máquina.
Então, Deixa eu fazer assim, uma pergunta, cara. fala, Ô, Cid, cara, ó, por favor, levanta a mão, cara. Quem acordou de madrugada e saiu fazendo script, cara? Assim, ó. Não conseguia dormir, cara. Acordei assim, ó. Cara, eu preciso. não, Sei lá, eu acordei para ver o negócio que eu tinha feito. Cara, não funcionou ontem. Deixa eu ver se não funciona. Deixa eu fazer. Oxe, levantava aqui. Encontrei la respuesta. A minha esposa, o que foi? Eu falei, não, estava vendo um negócio ali rapidinho, não sei o quê. Aí você ficava aqui, pensa que você ficava 10 minutos, 15, você gastava mais um montão de tempo, cara. Então, assim, você vem numa crescente, depois você fica aqui uma barata, e nessa crescente, ou nesse período que você está ali no focado, você tem que tirar. Eu tentei fazer e fiz várias vezes isso para conseguir ver se eu conseguia desacelerar, tipo, parar, dar uma respirada e fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver. 15 minutos daí para mim poder deitar. Porque se eu saísse, vou, sei lá, fazer um lanchinho, dar uma esfriada e fosse deitar, que a gente nunca deitava no horário normal, você não dormia. Você ficava lá pelo menos meia hora, eu tenho certeza que todo mundo ficou lá pensando no que estava estudando, na resposta que o Léo estava perguntando, com o Dio, não sei o que, você estava lá, ele perguntou isso, espera aí, deixa eu acho que eu consigo lá responder agora. Isso foi o normal. Mas agora a questão para desacelerar, Sidão, agora até vou cortar um pouco ali. Agora eu vou ter que. Aí, de novo, a importância de estudar em grupo, né? Uma coisa que me ajudou bastante depois é aquilo que a gente trocou uma experiência lá de apneia. Tu é o mestre da apneia, mas aquilo me ajudou pra caramba lá a dar uma desacelerada para te conseguir te tranquilizar, porque eu levantei. Assim, tipo, não é questão de levantar, mas assim, tipo, de ficar processando, sabe? E até você conseguir dormir, você não descansava. Ou, por exemplo, você cochilava que um pouco se acordava assim, opa, eu vou lá testar isso porque eu acho que era isso, entendeu? Então tinha bastante disso. Meu amigo, eu não sei se pagaria esse preço ou não, hein? Você vai pagar. Você vai. Se você vai estudar, você vai pagar. Não... Cara, agora a galera não vai estudar mais pra você. O quê? Nada. Tem que estudar, é legal, bicho. Sabe por quê? Depois acabou a prova, aprovei lá, eu mudei para Vancouver faz 2 anos, né? 1 ano e meio estudando, eu não sabia nem o que fazer aqui. Falei, para onde que eu vou? Que trem que eu pego? O que tem que fazer aqui? Fiquei parecendo alienígena, velho. Mas é gostoso, velho. É gostoso. Você faz amizade, expande o seu network. Con certeza, brother. El siguiente desafío de aquí a 3 años que va a vencer esa plaquinha, ¿ustedes piensan dar de nuevo el examen o ya por los créditos van a renovar? ¿Qué piensan hacer? Só eu desmuto aqui. Tô aproveitando os conhecimentos da Cisco, tá dando aí os créditos 56 aí, tô fazendo todos os cursinhos dele aí, errando, feito um bicho bobo, refazendo, mas estamos aí, aos trancos e barrancos. Cara, são 40 créditos que eu ganhei. Não, você já ganhou 40 créditos? 40 créditos. E ele, cara, te renova assim automático, abusado. hein? Mas assim... o Tommy é VIP, né? O Tommy o Tommy. Cara, eu não consegui todos os cursos, não. Acho que fiz uns 2 com muito custo. E como eu falei, né? Agora eu tô vendo outras coisas também. Mas isso tô aproveitando os cursos. Eu pretendo fazer. Vamos lá, o que eu vou falar agora, né? Se eu chegar agora, hoje, né? Já tentei, já esbocei, né? Já esbocei falar assim para minha esposa: olha, eu acho que eu vou para o CCIE. Ela disse: o quê? Vou te aguentar ficar chato mais uns 5, não, mas mais 1 ano e meio? Não, tá fora. Então, ou seja, eu tô tentando agora, daqui a um pouco, fazer a renovação por crédito, porque senão aí a minha esposa me pega pelo pescoço, né, cara? Também já comecei. Sim, o meu do lado, também já comecei, cursinhos, créditos, já comecei. Nem esperei para o ano que vem, já começou. Isso aí. Porque eu acho que se a Cisco der mais créditos, não der mais créditos, né? Que você está dando, você não tem que fazer o curso, não tem que fazer prova, mas se continuar com esse programa até o ano que vem, é bem interessante, porque, pô, literalmente, por exemplo, do 1000 Eyes
É uma economia, Eu vejo pela economia. e também te dá alguns insights para você poder, por exemplo, né, a própria integração do Cisco DNA lá, que está virando Catalyst com o 1000i, ela te dá basicamente o roadmap dela. Olha só, isso aqui é o que eu estou vendo para o meu futuro. Ô, amigão, vai estudando aí. Então, isso para a gente, né, como o Jorge falou já várias vezes, é bem importante, porque no nível que a gente não está só... que nível que a gente está aqui, pensa que a gente é alguma bosta, né? Mas no dia que a gente está estudando, fazendo essas coisas, a gente tem que lidar com esse tipo de situação, né? Aprender o que está vindo para o mercado para poder aplicar. Falar com o cliente, olha só, isso aqui vai servir para resolver esse problema, blá, 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 blá. Então, é uma bela ferramenta. E eu já estou sofrendo com esse negócio de Thousand Eyes e DNA, cara. Já integrei. Bom, eu tenho um plano aqui um pouco ousado, cara. Eu fiz os dois dos três cursos já. Dois dos três cursos da Cisco, então eu já tenho os 40 créditos, então já ganhei, né? Dos 120 que a gente precisa, já tenho 40. Eu estou estudando design, isso é bem interessante para quem está com CCNP. Eu acho que todo mundo deveria ter, a nível de CCNP, essa certificação 300-420. Ela é muito legal, muito legal. Qual é essa, colega? Olá? Qual é a 420? Que eu não lembro. 300-420. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Tá Apareceu, não. Eita, nossa, tá pouco foco. Mas é o 300-420, ok? É o design do CCNP. Então, fortemente recomendo a todos aí fazer essa prova, quem tem o CCNP. Muito legal mesmo. Seria como, desculpa que te corte, seria como o CCDA? Sim. Algo assim? Não, seria o CCDE, que é o design do expert, né? Mas ele é o abaixo, né? Ele está na linha do CCNP. Então, ele é o design do CCNP, depois você tem o CCDE, que é o design do CCIE, né? Então, estou estudando para ele, então acho que até novembro eu devo tirar, e somando os 80 pontos, e depois, com os estudos do DNA que eu estou me especializando, eu vou puxar até a 715, que é o do WISE, o deploy do WISE. Então faz todo sentido. Isso ia a falar, colega. Eu acho que... Calma lá. Vamos lá, porque, cara, hoje me passei casi uma hora escutando um indiano para montar um lab de ICE. Assim, de zero, com todo... Cara, seria massa, seria muito massa, cara. E assim, não... Só que tu tem que ter uma máquina parruda, né? Só a gente conversou em paralelo. Sim, o WISE tem que ter, cara. Então, tudo uma questão de planejamento, tanto técnico e financeiro. Você precisa de um hardware para rodar as máquinas, enfim. Mas é necessário, principalmente o DNA. Né? Então, a gente veio, né, conversando nos últimos tempos, né, a questão. Então, logo também vou fazer a aquisição do meu aqui. É uma máquina bem pesada, né? Assim, para a galera ter noção, cara, é dual CPU, já começa aí, né? E vai embora. Então, CCIE dá dinheiro. CCIE dá dinheiro, Tom. Vira CCIE aí, ó. Tá vendo só? Os caras têm para investir, amigão. Não, o que eu vou fazer como Steve Jobs, cara. Só vou criar alguma coisa onde vocês sejam meus sócios. Pronto, se acabou. Definitivamente é isso. Mas, senhores, neste caso, para vocês, Cine e Diógenes, que vocês falaram, tiveram falha na primeira tentativa, né? Eu não acredito que seja a nível de conhecimentos, cara. Eu acredito a estratégia aplicada. Por que você acha que falharam? E que correção fizeram para dar sucesso na segunda tentativa? Eu vou falar primeiro, então, já que o primeiro tombo foi meu e a primeira recuperação foi minha. Mas, se tecnicamente não vejo, assim, tá? Não vejo que foi tecnicamente, mas é cabeça, tá? É cabeça, é um todo ali que você tá, porque assim, você monta uma estratégia e você vai seguindo ela, mas
que houve de diferente da primeira para a segunda? Eu acho que eu não me preparei, ou na minha cabeça, apesar de estar bem colocada a cabeça bem focada, se tal coisa, se eu tiver um problema, ou mais de um problema, porque eles vão acontecer, e eu não consegui resolver todos, o que eu tenho, qual é o próximo passo, então, assim, meio que as coisas encavalam uma situação ou outra, e isso dá uma desestabilizada, tá? Emocionalmente. E essa desestabilização, você, cara, o seu raciocínio, você perde ele. Então, assim, é isso que eu digo. Na minha primeira tentativa, chegou um momento que, primeiro que você está contra o relógio. Então, assim, aquele relógio, não vou falar um palavrão, mas é o pior ofensor seu. Cara, em outros lugares, em outras vezes, outras tentativas, qualquer coisa que você faz, cara, você faz tranquilamente, mas quando você olha para aquele relógio, cara, quando você olha para cá, parecendo que eu não fiz nada e o relógio já caminhou 10 passos. E algumas coisas às vezes acontecem, e acontecem alguns erros que você demora um tempo maior para dar uma solução, para resolver uma determinada situação, problema, e isso vai te gerar um problema maior lá na frente. O protorciclo também é causante de desestabilização? Sim e não, né? Assim. Não, mas assim, em tu caso, né? Não, vamos direto ao assunto. Acontecem algumas coisas, né? Pô, Mas... se o cara tá te olhando ali, né, Tommy? Pô, o cara tá assim, ó, você vai se foder aí, bichão. Você não vai conseguir fazer, não, né? Tem aquele. Ataque É o ataque nervosismo. Tommy, é assim, né? Se você tá num lugar, só você, que nem assim, eu acho que um exemplo bem simples, cara, então, assim, todo mundo já tirou a carteira de motorista. Eu acho que todos já tiraram. Cara, quando você tá sozinho no carro, cara, é tranquilo, você vai, estaciona, sai da vaga, vai tomar. Aí no dia da prova, senta o cara do seu lado, bicho, as pernas tremem, balança. Cara, grosso modo é o melhor exemplo, cara. Então você tá lá, o cara tá lá, ele tá lá na frente, acontece algumas coisas. Perfeito. Arranha, aí você dá aquela desestabilizada e, cara, desestabilizou, não volta. Cara, é muito difícil. Então, assim, e para a segunda, é o que eu falo, cara, sei lá, eu fechei os olhos e falei, cara, o mundo vai se acabar, mas não olhei, não vi nada ao meu redor, eu simplesmente fechei os olhos ali e fui só ali, cara. Se aconteceu alguma coisa do meu lado, cara, não lembro. Cara, ouvia um barulho aqui, viu, cara, não tava nem aí pro que estava acontecendo ao meu redor. Era só aqui, ó. Só olhando para frente, o que eu tinha que fazer, leitura e fazendo. Acabou-se. E assim, e aí o resultado é diferente. Porque desestabiliza você um pouquinho. Mas é isso, é cabeça, não é técnica. Acho que é o todo, sei lá, são algumas coisas que na hora você assim, não sabe explicar. Uhum. Eu acho que no meu caso ali não foi técnico também. Isso que é uma prova muito difícil, porque ela vai além do técnico, né? Então, no meu caso, cara, sendo bem breve, que eu teve uma discussão com um outro candidato que estava fazendo atrás de mim, que era de service provider, e teve uma discussão muito forte com o Proctor, e eu me vi prestando mais atenção na discussão, porque estava muito forte, e eu estava na minha penúltima task, basicamente. Então, assim, eu fui lá e cliquei lá no SD1 para fazer uma política lá, e assim, eu me lembro, né, recordo de ter clicado no permitir. Só que era 3 horas e meia de prova, cara, eu estava acabando. A hora que eu apliquei a política, cara, perdi todo o meu overlay, assim, do SDAX, cara, perdi tudo. Eu entrei em parafuso, cara, falei, cara, o que aconteceu, velho? Tipo, eu tive a prova na minha mão, cara. E
E eu não preparei, porque assim, você tá naquela empolgação, cara, tá funcionando, vai dar bom, de repente escapa, cara, fala, puxa, mas peraí, o que que eu fiz? E desestabiliza, cara. Então, o desestabilizar, quando a gente fala, o pessoal entender, assim, você não consegue encaixar os pontos para fazer uma linha de troubleshoot, porque o tempo tá correndo, cara. Porque afinal de tudo, você tem que validar a sua prova depois. Então, assim, tem lá os tasks que você tem que fazer, depois você tem que validar, cara. E eu não conseguia raciocinar, cara, porque convenhamos aqui, assim, para quem teve a reprova, Ficou em é branco muita mesmo, coisa, cara. assim, é o sentimento de um filme tão rápido que passa de assim, cara. E aí a questão de se preparar financeiramente, não que não aconteceu, mas assim, naquele momento você fala assim, poxa, se eu reprovar, eu vou ter que vir aqui. Poxa, cara, eu vou ter que esperar mais 30 dias para fazer a prova. Cara, isso tem muito a perder no trabalho, sabe? É daí para baixo, cara, é ladeira abaixo. Por isso você não consegue se centralizar. A diferença para a segunda prova foi que basicamente, eu fiz um timeline de troubleshoot, ou seja, eu tenho, para mim, deixar todo o meu underlay ok, eu tenho 2 horas e meia, considerando o troubleshoot se houver uma mágica na prova e eu me preparo. Eu não tinha essa visão. Então, se eu tivesse isso na primeira prova, eu me daria conforto. Então, quando eu fui para a segunda tentativa e fiz, teoricamente, eu fiz a primeira parte, assim, vou falar assim, meu underlay todo em 1 hora e 40. E isso, na minha matemática aqui, eu ganhei 50 minutos. Falei, porra, 50 minutos, então eu posso fazer mais tranquilo. Então, isso me deu mais segurança, porém tinha que controlar a ansiedade. E eu fui construindo. Cara, e assim, eu fui modo BOP, cara, para a segunda tentativa. Eu fiz a prova em 2 horas e 50, mas assim, rasguei, cara. Literalmente, eu fui muito focado, que é aquela questão que eu falei, eu só fechei o olho e saí do outro lado. Né, espartano, né, cara? Não interessa a quantidade, o que ia vir, eu só ia sair do outro lado. E eu fiz a minha prova em 2 horas e 50 e depois eu revalidei tudo. Cara, foi um sucesso. Então, acho que a questão é de como você pode lidar com algumas situações. É coisa que eu acabei não tendo preparo psicologicamente para a primeira prova. Entendeu? Y para ustedes, Leonardo y Edipo, que pasaron la primera tentativa, ¿surgió en algún momento del examen alguna cuestión que no dio errado y no supieron cómo lidiar con eso? Todas. É nervosismo, Bi. Não tem o que fazer. É nervosismo. Você tá ali, você tem que. ¿Treme a mão ou não, Leonardo? Não treme a mão, treme tudo, bicho. Até o pelo que você sabe que você não tem, você tá tremendo, tá suando. Porque, cara, é o seguinte, você tem que olhar, ver, entender, pô, será que é isso mesmo que eu tô entendendo que o cara tá solicitando? Será que é isso mesmo? Tá tudo no blueprint. Tudo que a gente falou até o momento tá lá no blueprint da prova. Vai lá ver, tá lá bonitona. Pá, tá. Ah, vou mexer com STN, vou mexer com ST1, vai ter DNA, pá. Mas aí você vai avaliar a prova. Você não sabe o que tá ali. Você não sabe o que te espera. Mas será que é isso que tá entendendo mesmo? Pô, será que é isso que o cara tá falando? Então, vai naquela. Você não sabe o que o cara vai te perguntar, você não sabe a resposta. Eu vou fazer um gancho que o Jorge falou, é ter a certeza que a prova está em inglês. Ter certeza, a gente não é nativo do inglês. O cara, interpretação para você poder colocar. Então, você dá umas cabeçadas, você está tremendo, você dá lá, um comando errado. Ah, vou escrever alguma coisa, uma linha de comando, você dá um mistype lá, você escreve um negócio que era para ser X, sai Y. Ao invés de dar um permit, você dá um deny. Então, a questão é você se concentrar ali e meu grande trunfo o mundo tava estourando, podia cair uma bomba de Hiroshima de um lado, o avião do outro, não sei o que lá, sei o que lá, é a capuzinha aqui, amigão, toquinha de maloqueiro, modo Shibuaka lá, isso aqui, ó, Dinossauro Rex. Então, o que tá acontecendo externamente não pode afetar, porque já é difícil pra caramba. Você tem que se concentrar, você tem que ver se o que a pessoa tá pedindo é o que realmente você tem que aplicar. Então, você dá as cabeçadas, velho. Aí, e obviamente, né? Primeiro de tudo, ele te dá um anunciado.
Depois que terminou a prova, obviamente você tem que checar. Pô, lá no enunciado primeiro lá, o cara pediu X, Y, Z. Pô, então agora eu tenho que checar se o YZ que ele pediu lá no comecinho tá funcionando de fato. É isso que o Joyce quis falar. Porque, senão, amigão, Nada sirve. exatamente. Ô, Léo, acho que vale falar aqui, cara, assim, a prova não tem teste sequenciada, não, é tudo aleatório. Tudo pra te É, atrapalhar, né? Tem mais essa, né? é porque... Vai, segue, Tommy. Manda bala. Hay una cosa que se me ocurre en la mente a mí, que las pruebas a gente muchas veces falla porque corre sin entender el enunciado, cara. Quiere ir en la solución antes de entender. Ustedes dedicaron mucho tiempo en entender esa cuestión y eso me faló. Yo entrevisté a un cara que hacía pruebas de CCIE. Y él me falou assim, cara, ele está diseñado de tal jeito que você desestabiliza, mas se você fica tranquilo e entende uma vez, duas vezes, você entende, a prova vai ser fácil, me falava. E é Que tan em verdade tem essa parada? Exato, é o que eu tô falando, né? Pô, é difícil já porque não é na língua nativa. E aí você tem que estar 100% focadaço ali, senão você se lasca, não tem segredo. O que tá externo, porque pensa o seguinte, você está numa prova, vai lá ler o blueprint da prova, são 8 horas de prova. 8 horas de prova. Se você deixar alguma coisa de fora te atrapalhar, infelizmente aconteceu no Diogo, e como relatou aí, tinha um fulano de tal discutindo a relação, se ela saiu do lado, na frente lá, você não pode deixar isso te encrencar, bicho, porque eu que mais queria foi assim, não, preciso acabar isso aqui rápido, velho, preciso correr, preciso correr, quero ir para casa, tô com dor de barriga, preciso ir para casa, e acabou, não tem como, bicho, não tem como. Então, eu acho que é isso aí mesmo, né? Só para complementar aqui, eu acho que nessa trajetória de estudo, quando você entra para o CCIE, eu acho que a tríade, né? Então, a saúde mental, espiritual né? E a tua corporal, vamos dizer assim, tem que estar bem alinhada, porque não a prova, assim, depois que você se propõe a estudar, vamos dizer assim, né? A passar o processo todo, né? De estudo, eu acho que todos aqui estavam preparados tecnicamente afiados para a prova. Não tem como não. Eu acho que daí o quesito era mais a questão de se controlar o emocional, se controlar o nervosismo, não se deixar ser influenciado pelo fator externo, né? Porque, assim, eu acho que, assim, qualquer um de nós aqui, se a gente não tivesse aquele reloginho contando, né, não ao nosso favor, eu acho que seria capaz de resolver todas as questões. Todas. Mas daí que talvez era que nem o Sidney falou, o avaliador lá da prova de motorista sentou do teu lado, e aí fazendo relação igual à figura do Proctor lá, isso podia te estabilizar. Ou daqui um pouco, que nem eu, por exemplo, falar de mim, né? Era a minha primeira viagem internacional. Eu fui sozinho. Eu nunca tinha ido. Então, ou seja, tu tem toda... Pode falar, Antônio. Não, sim. Não, Então, essa história la conheço na entrevista que a gente fez, né? Se você quer conhecer a história de cada um deles, cara, cada um tem sua entrevista separado, viu? Assim que não perca a oportunidade de conhecer a fundo a eles. Então, assim, é complicadíssimo, entendeu? Então, ou seja, a questão era manter o foco, né? Então, você não deixar aquele fator externo porque tu tem um relógio contra ti, né? Que vai assim, e assim, que nem o Diógenes falou, qualquer coisa que tu perdeu o foco, perdeu tua linha de raciocínio, cara, pensa que para te retomar as rédeas, tu perdeu, sei lá, 30, 50 minutos cruciais, que daqui a pouco na tua validação lá no final tu não ia ter, entendeu? Então, assim, eu acho que uma boa preparação, além do treinamento, né, de treinamento que eu digo de estudar, pegar o blueprint, que nem o Léo falou e tudo mais, é preparar tua mente, preparar teu foco, né, que pode cair o mundo do teu lado, tu tem que cumprir aqueles objetivos, né, e ter muita calma, treinar a tua capacidade de ler uma vez, duas vezes, se for preciso, mas o ler é aquele ler objetivo, não ler para perder tempo, porque esse tempo é a única coisa que você não tem para perder na prova, né? Uhum. Se alguém quiser añadir alguma coisa, eu posso fazer uma pergunta assim, cara, que
Não vou te Acredito passar as que respostas. Não vou te passar as respostas. todo Tom. mundo. Não posso. eu já tenho, já. Fica tranquilo aí. Cara, para vocês, em todo o transcurso da sua carreira, cara, sempre tem um momento de frustração. De sua primeira frustração que vocês tiveram a esta altura de sua vida, como lidam com uma frustração a dia de hoje? Ou não é frustração para você? Pode ir, Jorge. Vai, Jorge. Vai, Jorge. Bom, cara, eu aprendi muito com a minha reprova, que nem eu falei lá no nosso começo da conversa. A carreira, ela não é feita de somente sucessos, e isso é bom. Hoje eu enxergo dessa forma. Nós temos que ter os fracassos, sim, porque é onde a gente bota nossos pés no chão e exercemos a humildade, no sentido, poxa, eu não sei, eu preciso rever. É a mesma coisa de uma janela, né, de manutenção, cara, quem que não passou por isso? Eu planejei, eu executei, mas não saiu como eu planejei. Normal, é natural. Hoje eu encaro um insucesso não como um erro de carreira, mas como uma oportunidade de melhoria, porque nós somos engenheiros que têm duas possibilidades: não erramos e vamos errar, ok? De qualquer forma, nós vamos errar. Top. Esse em geral. E aí a questão é como que eu vou tratar, como eu vou lidar com o insucesso. Uns se abraçam, choram e nunca mais levantam. Não foi o meu caso. Então, assim, eu encaro, erro, sim, sempre reconheço o meu erro, mas eu sempre tento levar para cima o que eu posso no máximo. E, cara, novamente, compartilhar erro também é conhecimento, porque o seu erro é aprendizagem do outro. Então, hoje, para mim, claro, a gente se planeja para não errar o mínimo possível. Dentro do nosso título de CCE, é esperado, eu vou falar não errar, mas errar o menos possível. Mas é dessa forma que eu encaro o insucesso de hoje. Natural, com o pé no chão. Okay? Muita humildade. Vai, Léo, vou devolver para você. Não precisava não, que gentileza da sua parte. Cara, eu acabei me perdendo um pouco na questão em si, mas como eu lido com o erro, você tem que saber se isso vai te afetar ao longo prazo ou a curto prazo, né? Tem erros que podem te lascar agora, porque assim, você pode lidar com erros técnicos, que nem o Jorge me citou numa janela de mudança, ou você pode trazer algo para a vida, né? Pô, errou em uma coisa, então como eu vou redesenhar a rota? Então você tem que saber medir isso e não pode deixar se abalar, porque erro vai vir, você querendo ou não, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida sonhando, você vai errar no sonho. E você tem que saber lidar com a situação, vamos colocar aqui uma palavra, senioridade suficiente para saber lidar com ela. E a vida que segue, velho. Esqueci uma frase de efeito que ia falar aqui, mas a vida é um trem-bala, parceiro, ela passa. E vai. Mas, cara, em essa altura de suas vidas, eu acredito que, assim como Diógenes adotou um discípulo, ou um discipulado para uma pessoa, né? A gente também pode cometer um erro externamente, e não necessariamente conosco, né, cara? O sea, é uma coisa, a vezes, que a gente se cobra muito em eu, mas, cara, também o que está ao lado nosso pode também ser prejudicado, né? Mas, cara, de todo se aprende, né? Não há uma resposta fixa para falar assim, essa é a correta, essa não. É impossível, cara. Eu vejo assim a vida. Édipo, Sidney, Correia. Tá. Sobre os erros aí, Cine tá dormindo já, cara. A Cine já tá tá Não. dormindo. Não, eu digo assim, ó, cara, erros acontecem, são igual, acho que quando a melhor, assim, situação o cenário que eu falo é quando a gente é criança, cara, lá na infância. Cara, você cai, bate, levanta, vai embora, continua brincando,
quer que seja, cara. Eu acho que, assim, a vida é assim, a vida é feita para você tomar tombos mesmo. A vida não é uma linha reta, é cheia de curvas, cheia de descidas, e eu acho que ela é assim, é feita para que a gente aprenda a ser humilde, porque tende a ser a gente, se fosse só uma linha reta, a gente faz parte do ser humano, ele é egoísta por natureza. Então, assim, do egoísmo faz parte da nossa natureza. Então, seria, acho que, imagina uma linha reta, você só crescendo, crescendo, crescendo. Então, assim, de vez em quando alguém bate lá em você e fala, não, vamos descer um pouquinho para você olhar para frente, para os lados, para baixo, para todos os lugares. E essa descida faz com que você cresça muito mais. Então, assim, alguns aprendem mais rápidos, outros demoram um pouquinho mais, mas, assim, no todo, todos nós aprendemos. Né? Só que, assim, preferência é bom a gente aprender caindo menos, né? É bom, principalmente, aprender olhar para o lado e ver que outras pessoas também caem, erram, e se você puder aprender com esses erros e aproveitar isso para a sua vida, é bom. Mas isso faz parte do nosso crescimento como pessoa. Errar, né? Só que, é claro, né? Errar não é assim... tem alguns erros que são inaceitáveis como pessoa, mas profissionalmente, de outros aspectos, cara, assim, não tem jeito. A gente vai errar, vai cair, vai levantar e vai continuar, porque o sol nasce todos os dias, para todo mundo, quer que você esteja dormindo ou não. Ou se já acordou, você vai ver. Quem nunca errou, até com a primeira pedra, né, Sid Nelson? Que isso, que poeta. É isso aí. Quem nunca derrubou um roteador? Não trabalhou com rede. Isso aí. Cara, falando aquí en nuestro amigo experto en TI, que él mexe con lo que es virtualización, que también entrevisté aquí en este espacio de Rotten Friends, nos pregunta un CCIE recién formado aquí no Brasil, o menor y o mayor salario que puede llegar aquí no Brasil. Ahí. Y en Europa, en América del Norte debe ser mayor o no, Leonardo? Tú que estás por la misma faixa. Cara, isso é muito relativo. Isso é muito. Obrigado, expert em TI, pela pergunta, mas isso é muito relativo. Eu já conheci CCNP. Eu vou me colocar nessa história também antes de sair do Brasil, que ganhava mais que o CCIE, CCNP. Então, cara, você pode, depende. Eu sei que o Diógenes trabalha numa empresa que, não sei se você já ganha dolarizada. Eu conheci algumas pessoas muito antes de começar a CCIE, na empresa que o Diógenes trabalha, que ganhava em dólar. Então, isso já muda o patamar para uma outra esfera, entendeu? Então, não tem como setar. Pô, o que ganha menos vai de você, de sua experiência, do tamanho da empresa que você está, da oferta, se a sua empresa é globalizada, se não é. Então, é meio complicado. Leo, eu já vi portais aí de cursos de mentorias e todo isso falando que um CCI ganha de 15 a 25 mil reais. Isso é bem plausível. É possível. É bem possível mesmo. Só que, de novo, eu Cara, não era CCIE. Eu tenho amigos ricos e não me convidam a almoçar nem um dia, cara. Otto, me vou para um bolo para você ir a visitar aí. Tem um em Brasília aí que vai rapidinho, CCIE. Tá até na praia. Já desci Tá na pra praia lá praia. em Brasília. Na praia lá em Brasília. Aqui tem uma praia, tá? Na praia aqui, tá? Senhores, mas assim, o mercado, Tommy, tem esses salários aí, tá? Agora, é o que o Léo comentou, cara. Cara, é experiência na ferramenta, né? Porque assim, se o cara é um expert em AIS, cara, AIS é uma puta ferramenta difícil, complicada, exige, cara, um SI da vida. Então, assim, depende, né?
Né? Depende. Se é mais voltado para infraestrutura, se o cara é mais voltado para arquitetura. Só para deixar claro, eu também não gosto de dar uma resposta depende, mas de fato, em que ambiente você está? Se é um profissional já globalizado, de novo, você fala inglês? Você está numa empresa que atende clientes externos? Não é? Então você tem que acomodar com o mercado brasileiro. Obviamente, é uma consequência. Você vai ganhar menos. E aí a vida segue. Mas eu remotamente, Leonardo, consigo ganhar seu salário como CCIE? Desculpa, repete a pergunta, Tom, eu não peguei. Será possível que eu, morando aqui em Brasil, com CCIE e com um conhecimento similar ao seu, tenha esse mesmo salário? Claro, porque você, de repente, o que seria... Vou dar um exemplo, chutando pó da barraca aqui. O pessoal aqui fora, ele recebe em dólar, obviamente. Então, pensa só. Se o cara te pagar... Aqui tem um outro conceito, né? Aqui não é o salário mensal, baseado no anual. Mas se o cara... Vou tentar puxar um pouco para o mensal. Te paga $5.000 americanos. É um profissional que não é caro. Ainda mais fala dos Estados Unidos, o salário lá gira de 150 mil, 170 mil dólares americanos. Eu não estou falando nem de CCIE, tá? Estou falando de um profissional da área de redes. Obviamente, você pode também ganhar de 100 a 170. Vamos colocar bem isso, porque depois você vê os haters. Mas ele é o quê? Falou muito. Mas, assim, um personal barato, então você vai ganhar o quê? 60 mil dólares por ano, que é quase que o mínimo para o cara que mora nos Estados Unidos. Quanto que seria 5 mil dólares americanos por mês para uma pessoa que mora no Brasil? Se o dólar bater 5 reais, 5 reais por dólar, o quê? 25 mil, certo? Certo. Só que o desafio você tem que falar inglês e achar empresas que existem, não sou expert nisso, que te pagam em dólar. Aí você vai via contrato, é quase como se fosse um CNPJ. De novo, não sou expert na área, então eu não sei se eu estou falando besteira ou não, mas é a minha visão. Aí você ganha mais que você é, inclusive. Ganhando o mínimo que o cara... pensa no seguinte, o mercado norte-americano pagando para o indiano. Custo de vida de mão de obra indiana é barato. Os caras são experts também. Então, só troca a Índia pelo Brasil. Acabou. Matemática fácil. Pronto. Pronto. Fácil demais. Senhores, já para encerrarmos, eu acredito que hemos tocado a mayoría de los puntos delicados y estrategias necesarias, ¿no? A esa galera nova que inmediatista, que quiere conquistar con un curso de 6 meses esa posición donde ustedes se encuentran, ¿qué cosa le diría a ustedes para alguien que está comenzando en esta área? Que no es fácil, que no tienen recursos necesarios como para querer hacer un super lab, né? Mastiga o livro, mastiga o estudo, e tudo tem seu tempo. Tudo passa, até a uva passa. Eu acho que é isso aí. Eu acho que se a galera tiver começando... É que assim, depende muito de onde tu... De novo, né? Vem da palavra depende, né? Mas depende como tá a tua situação agora, né? Se você está começando agora, você pensa que talvez em 6 meses não vai ser possível. A minha opinião, entendeu? Chegar já no topo da pirâmide, chegar em CCIS, não vai conseguir, pensando que você vai começar uma trilha agora, né? Então, ou seja, tudo vai depender também, né? De o quanto tu tá disposto a investir de tempo também para 6 meses, ou para 1 ano, ou para 2 anos, ou para 10 anos, né? Então, ou seja, vai de um bom planejamento. Então, o que eu diria, se a pessoa não está na área, começa devagar, começa comendo os livros, que nem o Léo falou, viva o processo, se junte com pessoas que queiram o mesmo objetivo que você, e aí esse entorno vai começar a daqui a um pouco de gerar outras coisas que talvez estão te faltando, né? Pessoas vão trocar experiências, vão te dar mais foco onde você precisa, porque pensa que nesse mundo de conhecimento que nem você tomar vou fazer uma analogia mais ou menos, né, bem chula aqui. A mesma coisa que você querer tomar água
né, direto numa adutora, né, que é um cano que vai se afogar. Então, vai ter pessoas que vão te direcionar a tomar água mais longe, te dizendo, ó, vem aqui, é mais fácil vir por aqui, te faz um foco, né, te dê foco, procure profissionais também que possa, de certa forma, que já trilhou aquilo que você quer trilhar, que daqui a pouco vai te dar o caminho das pedras. Para quem está começando, eu vou usar meu lado, tá? Eu comecei como infra, permaneci ainda algum tempo, mas assim, se você não sabe o que é uma fibra, um conector, como é que você quer chegar lá na frente e já fazer um CCIE? Eu acho que é difícil. Então, assim, vai ficar uma lacuna aí na sua cabeça. Então, não tem como você... eu comecei a ler primeiro livro de uma coleção, por exemplo, e pular para o final e saber o que aconteceu, o que era a expectativa do meio. Então, assim, um passo por vez, um passo de cada vez. Então, tem que pelo menos tem que começar, mas tem que dê tempo ao tempo. Assim, se você for um QI super elevado, pode ser que você fazendo uma leitura, que nem eu já vi algumas crianças aí, jovens aí pelo mundo, o cara com pouco tempo conseguindo alguns títulos. Legal, mas nós só temos um Ronaldo, nós só temos um Messi, essa multidão nesse mundo todo. Então, assim, a maioria é um passo por vez. E se não respeitar esse passo por vez, você vai deixar um gap, e esse gap vai te fazer falta. Tá? Não existe, ele vai fazer falta. Não existe salto, e não é só em redes, em qualquer profissão. É necessário você cumprir as etapas e estudar bastante, todos os dias, ler muito. E não só em tecnologia, né? Relações também. Porque esse mundo, atrás de um computador, o próximo que decide por ele, existe uma pessoa. E se você não souber conversar com ela, você não sai do lugar. Que habilidades... Diógenes, pode falar, Diógenes. Eu achei que não ia opinar, mas aqui está aberto o microfone para você. Não ia opinar mais. Opa, acho que cortou aqui para mim. Pode falar. Bom, vamos lá. Sobre essa questão, assim, um CCIE para tirar em 6 meses, esquece. Humanamente impossível o cara tirar um CCIE em 6 meses. Do zero, não. Então, isso é minha afirmação. Impossible. Impossible, humanamente impossível isso, tá? Cara, eu vou tocar no assunto delicado para falar de dump, tá? Beleza, cara. Você pode falar de estudar dump, 6 meses, tá bom. Então, a gente tá falando num contexto de uma pessoa que tá iniciando a carreira, que foi pegar um dump no CCE e fazer a prova e passar. Tá bom. Vai passar? Cara, Deus abençoe você. Se você passar, cara, ele vai cobrar 3 vezes esse título de você. A questão é você vai estar preparado. A gente volta a dizer sobre a construção da carreira. Se você pensa na sua carreira a longo prazo, é igual investimento financeiro. É longo prazo. Se as pessoas não têm o entendimento, não têm a paciência dessa construção, jamais vai chegar um CCIE com propriedade. Tá? Então, ela tem que ser construída devagar, construindo as experiências. Né? Eu também, no meu caso, teve experiência que eu fiquei pouco tempo em empresas, só que foram sempre construtivas. Poxa, ficava ali, via que não ia ter tanto desafio e ia para a próxima, mas sempre construído. Então, acho que talvez se você pensar num timeline, cara, eu dou meu exemplo. Eu comecei meu estudo de CCNA em 2018. Então, eu passei pelo CCNA, que foi bem difícil, CCNP, e depois, cara, o CCE. Então, assim, 5 anos, cara, foi o meu caso. Vou usar a minha própria história aqui. Tá? Maravilha. Aqui, nosso amigo João nos pergunta de virtualização. Cara, en mi caso, que estoy con data center,
é impossível que você não leia um conteúdo de firewall, de cloud, de virtualização, porque todo é integrado el día de hoje, né, cara? O sea, não há jeito de não saber um pouco de las outras áreas, porque você precisa integrar, né? Vocês acham, tem relevância a virtualização? Como está perguntando aqui nosso colega. Total. Antes de seguirem, pessoal, eu vou ter que me despedir aqui, senão o chicote está ali na minha própria casa, tá? Queria agradecer, Tommy. Cara, deixa já tu palavra de despedidas aí, cara. Eu também que... Desculpa mesmo cortar. Não, tranquilo, tranquilo. Obrigado a todo mundo. Fique à vontade de estar no LinkedIn, se precisar de algo, como eu falei, para mim, e faço as palavras do Diógenes, CCI é um título, e a gente tem que ser mais do que humilde e dar espaço para o próximo. Então, a gente tem que acabar com o estigma que é um cara no CCI, o cara é o pica das galáxias, que não tem nada a ver isso. A gente está continuamente aprendendo. Então, foco, força, fé e muito estudo. Então, quiser acessar o LinkedIn, fique em paz lá, manda lá que a gente vai trocar uma ideia da hora. E aos meus colegas, sempre bom rever vocês, viu? Seus lindos. Um abração, muito obrigado, viu? Leonardo, aí por la disposição, cara. Valeu, até mais. Chega tarde e sai primeiro, né? É sim, né? Quem manda em casa é a mulher, não sou eu, né? Abraço. Obrigado. Tchau. Então, vamos matando já aí, para não irmos tão longe também. Bom, vamos dividir aqui, ó. Falar sobre a virtualização. Ok? Cara, sim, virtualização é um mundo muito gigantesco. Não vai, quando você vai à virtualização, fala muito sobre VMware. Não é só isso. O Tommy pode talvez falar até com maior propriedade, né? Você entra no ACI, que você cria sua cloud privada, então você ganha. E aí, quando você estuda, aliás, até o ACI, ao menos a arquitetura, você entende como funciona a cloud pública, né? E os serviços se integram. Então, tudo isso que a gente está falando de virtualização são software network, então são tecnologias overlay, que sim, cara, é necessário o entendimento. No meu caso, que não comentei, eu estou me especializando em SD Access até chegar ao ACI lá, né? E é muito importante os estudos, tá? E põe uma pitadinha de automação em cima, ao menos, aí para os engenheiros de hoje, porque tem que saber o básico, não precisa dominar a programação, não, sair fazendo banco de dados, não. Tem que entender um pouquinho, ok? Tom, eu complemento o que o Jorge falou, tá? Eu acho que assim, o VMware é uma tecnologia específica, né? Mas você tem que conhecer um pouco de cada coisa, não? Mas assim, quem conhece um pouco de tudo não conhece nada. Então se você gostar dessa tecnologia de virtualização, se especialize em uma delas, fique bom nisso. Assim, as outras ao redor, porque a virtualização tem vários vendors, vários formatos, então assim, naquilo que você torne-se bom em um deles, estude mais do que os outros, mas tem automação, tem outras coisas aí ao redor, então assim, infraestrutura em qualquer lugar, virtualizado ou não, mas assim... Edipo, tu queres responder? Tem. Desculpa aí, Cine. ¿Tú quieres responder esa pregunta do Breno Díaz? ¿Por qué mesmo, entonces? Para não alongar, já vamos dividindo aí as respostas. Tá. Não, tá. Ele pergunta... essa Breno, eu com gosto, hein? Breno, assim... Obrigadão por estar perguntando, mas assim, eu acho que o CCE é difícil, foi a mais difícil. Mas o CCNA, ele é a base, é onde começa tudo. Então, onde a gente... Tudo que... Assim, é igual uma casa, cara. Tudo que a gente começa, ele é mais difícil. Então, assim, você tem que se preparar bem, estudar bem, porque o que você aprender, o que você estudar para o CCNA, ele vai te acompanhar o resto da sua carreira.
tá? O modelo OSI vai te acompanhar, os protocolos, cara, algumas tecnologias, elas vão se alterando, vão se modernizando, mas a base, o que é um modelo OSI? Você pode olhar nos livros aí, lá no início de redes, né? Que tem na camada 1, que tem na camada 2, o que é uma camada 3, se altera. Nós já tivemos o advento do L3 sobre L2, agora já L2 sobre L3, e virtualização, mesmo virtualização. Então, assim, cara, CCNA é a base, é onde tudo começa. Então, é onde você vai gastar, assim, vou gastar 1 ano, 6 meses. Isso depende, é proporcional a cada um, quanto tempo você vai estudar mais isso, né? Você vai estudar 1 hora, 2 horas, 10 horas, precisa de cada um. Mas, assim, é lá onde tudo começa. E, assim, além do conhecimento teórico, existe o seu lado prático, existe um tempo, uma demanda prática de você na sua vida profissional, em campo, ou como de infra, ou de um dev, que você vai utilizar esse ensinamento. Maravilha. ¿Tú quieres redondear ahí a idea, Edipo? O... Eu acho que é isso mesmo, né? Só para complementar aqui, eu acho que o CCNA, ele é, como o Sidney falou, é a base, né? Se tu já começa atravessado ali, pensa que lá na frente vai ficar um negócio mais atravessado ainda. Então, talvez aí que seja a grande dificuldade, porque essa base bem solidificada, né, eu acredito que vai te dar o suporte necessário para depois tu se especializar, né? O CCNA ele é um assunto muito pulverizado, né? Então, de novo, né, tu tem que ter aquela base bem solidificada nesses assuntos pulverizados para depois se especializar. Acho que o grande X da questão é isso aí, né? Tá bem solidificado, porque atravessado lá na frente, lá vai, um exemplo, tu vai aprender, sei lá, uma sintaxe de um NAT, sei lá, o que é um NAT, um PAT e tal, e se isso não ficar bem solidificado ali, depois quando você vai acrescentando e vai aprofundando a situação, cara, não adianta nada, entendeu? Prédio cai, né? Vira um robô, só faz por fazer, não sabe. Y tenemos mucho el día de hoy esa cuestión. Señores, eu súper feliz, desde ya agradezco ahí a todos ustedes la disposición, que cuando llamé, ustedes falaron así, bora, Tommy, vamos una hora a hacer ahí una fala de esas, ¿no? Acredito que estos insights seus, cara, no tienen precio, no tienen valor, cara. Es una cosa que agradezco de corazón mismo, você estar con ese intuito de poder compartilhar y distribuir de graça ese conocimiento adquirido durante todos esos años de estudios, ¿no? Que no estamos hablando de 1, ni 2, ni 3, ni 4, ¿no, cara? Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Señores, por favor, suas palavras de despedida. ¿Con quién comenzamos? Vai lá, Diógenes. Não, vou deixar o Diógenes, porque a gente estava sempre começando. Vai lá, Diógenes. Para deixar os mais novos, não, porque a gente sempre começa. O menino de ouro, o menino de ouro aí. Eu sou mais novinho. Ha tirado onda toda a noite, né? Eu sou mais novinho aqui, cara. Que tá jogando bem, cara. É isso aí. Vou fazer igual o programa da Xuxa. Um beijo pra minha mãe. Vamos fazer o quê? Tem mais cabelo, fala primeiro. Não. Não, cara, brincadeira à parte, eu tô muito feliz de estar aqui de novo, vindo como CCE agora, porque para mim é uma realização. Foi uma das coisas até que eu comentei com o Tommy nos bastidores. Poxa, cara, um dia eu volto aqui como CCE, né? E aqui estou com os meus amigos, então é muito, muito bacana. Eu vou agradecer muito a minha esposa, cara. Eu acho que ela foi Amém. 90% daqui, cara. Ela foi fantástica comigo. Boa escolha, hein? Agradecer também o meu filhinho, cara. Poxa, meu filhinho, como eu falei, foi minha motivação, foi meu combustão, cara, a nível foguete, velho. Meio que não acabou até, sabe? Ele me motiva até hoje, como exemplo de pai, né? Então, vejo muito isso. Agradecer, cara, eu me desculpo muito com os meus amigos da ausência que eu tive.
sumir do mundo, basicamente, mas foi com um propósito maior. Então, cara, eu sou Mas tá de uma pessoa volta muito já, né, realizada. Diógenes? O Estamos de bom é volta, isso, estamos de cara. volta. Então, estou muito feliz, muito realizado profissionalmente. Estou trabalhando com coisas que eu estudei. Eu estou no momento de consolidar o conhecimento. Claro, não para, cara. Fique bem claro, quando você chega ao CCE, não para, a responsabilidade é maior e por isso você precisa estar mais preparado. Não tem essa ilusão que chegou aqui e acabou. Não, continua, tá? E, poxa, A cara, tecnologia agradecer não para, demais né, a você. Diógenes? Não para, não para. Então, obrigado a todos, obrigado, Antônio, os amigos, o pessoal que assistiu, vai assistir, minha tia Vilma que apareceu aí, que eu só fui vendo. Agradeço minha família por todo o apoio, entendimento nessa ausência que eu tive durante esse tempo, né? Grande tempo. É isso. Tome, agradeço aí ao convite, né? O convite para poder compartilhar, conversar com a gurizada que está aqui, né? Amigos de longa data, né? Diga-se assim, porque foi uma longa jornada. Muitos não estão aqui, né? Mas a gente agradece porque é uma longa jornada. Agradecer, já agradeci, assim, e acho que agradeço até hoje, que nem o Jorge falou, a minha esposa, meus meninos, né? O Léo até comentou, a gente volta a ser gente quando acaba, né? Uma das coisas que o meu filho falou quando acabou, né? Que eu lembro até hoje, acho que eu vou lembrar eternamente. Pô, o pai voltou a sorrir quando eu voltei. Eita, Então, assim, vê que são forte. detalhes. Muito Né? forte, cara. Porque assim, você imagina como é que a gente fica, né? Então, agradeço a eles, né? Agradeço hoje ao convite, espero que a gente tenha conseguido levar alguma coisa para quem pretende ou está na expectativa, pretende seguir com essa carreira, tá? O CCE não é o final, tá? Não, a gente não vai parar de estudar, a gente não vai parar de ler, a gente todo dia é mais um aprendizado, todo dia a gente tem que estudar alguma coisa nova, tem que estudar algo mais, né? A cobrança é grande, você será cobrado hoje e amanhã. Então, assim, não ache que chegou e acabou. A não ser que você largue tudo e vá pescar. Caso contrário, se tiver nessa vida aqui, né, é estudar todos os dias um pouco, né? Que eu acho que isso virou vício, virou um vício bom, né? Então, espero que a gente tenha conseguido responder algumas perguntas e, assim, não sei se a gente conseguiu atender as expectativas de quem Mas se assistiu, você não né? sabe, eu sim sei, cara. A gente acredito que definitivamente sumou. Soma, Me a gente entende? vai somar, a gente soma, Cara, né? Porque a gente, assim, a cara, gente planta a gente uma sementinha e ela vai brotar, né? Assim, a gente está não tem a cultivando ela síndrome para de o mundo. impostor ainda até agora, assim, né? Você é um cara diferenciado, cara. Porque nem todo mundo pode falar assim, oh, cara, eu realizei um sonho após os 50 anos, mas eu fiz. E você Ah, está assim, alguns disposto a pagar esse preço? muitos, você está Cara, fazendo isso, fazendo aquele outro. Eu falo, cara, a vida está aí para ser vivida. Bora viver essa vida, cara. Se eu não conseguisse fazer lá atrás, existem N motivos, assim que nem tem um menino com 20 e poucos anos que começa, vai, cara, cada um vive o seu momento. Foi o meu momento, eu fui lá, eu estudei, vou para frente. Não tem isso não, gente. A vida tá aí, ó. Vivam. Tem que estudar, tem que. É um aprendizado todos os dias. E esse aprendizado é com cada um que está aqui, com o Tommy, com o Ed, com o Johnny, com o Léo, com a nossa família. Um exemplo, cada um. Galera, brigadão pelo convite. Bom, minhas palavras finais, então, Tommy, obrigado primeiramente aí, cara, pelo convite. A gente, cada dia que passa, que a gente vai conversando e vai se oportunizando essas coisas, cara, eu fico cada vez mais feliz, cara, porque a gente acaba conhecendo o ser humano por trás da tecnologia, né? Então, assim, obrigado pelo convite, cara. Queria agradecer o pessoal que tá assistindo, espero também que a gente tenha conseguido levar alguma coisa de bom, né?
né? Eu tenho um ditado não, tem uma frase que o Daniel Barbosa, que era um dos nossos colegas de estudo, que ele também me ajudou pra caramba, né? E uma vez ele pegou e me disse assim, uma vez eu fui agradecer ele, e ele pegou e me disse assim, cara, só faça o bem. Então, ou seja, se eu te conseguir contribuir alguma coisa na tua trajetória, então retribua, faça o bem, né? Para poder também ter o bem de volta. Então, ou seja, cara, então isso eu levo muito para mim. Então, assim, obrigado, Diógenes, Sidney, o Léo, enfim, cara, são pessoas espetaculares, né? Eu queria também agradecer, cara, não tinha como não deixar de agradecer a minha família, a minha esposa, né? A minha filha também, que esse título de CCIE também é deles, né? Porque Toda certeza, cara. se eu sou CCIE e eu tive que pagar o preço, eles também estavam na minha retaguarda, então o título também é para eles, né? Então eu queria deixar aqui um abraço para minha esposa, um beijo para minha esposa, para minha filha também, minha esposa Daniele, minha filha Isabela, né? Que foram pilares para mim essenciais ali, que eu acho que sem esse aporte familiar, quando a gente entende que a família da gente é a base, e é a mesma coisa que o CNA, tem que estar bem solidificado, a gente tem que estar bem forte, eu acho que isso tudo vai ser possível, né? Então seria isso, se alguém quiser também me adicionar no LinkedIn, trocar uma experiência, a gente está aí para de alguma forma contribuir e fazer esse repasse de conhecimento, né? Que eu acho que o dividir é multiplicar. Então seria isso. Com toda certeza, cara. E lo bom que vocês são umas pessoas acessíveis, né, cara? Temos um grupo de WhatsApp que vocês estão lá para ajudar, para colaborar, para sumar em essa caminhada, você que está trilhando sozinho, junte-se a nós, cara. A gente tem aí as palavras certas e não porque alguém contou para nós. A gente já sofreu já por esse caminho tão difícil, às vezes, por no tener una red de contactos como el día de hoy, que estamos dialogando y tirando dudas que usted definitivamente difícilmente encuentre porque las personas no son de repasar conocimientos, amigos. Y yo quiero hoy también agradecer porque cada vez estamos solidificando nuestra amistad y de eso se trata la vida, ¿no, cara? Saber a quem posso chamar, a quem posso pedir uma ajuda, uma mão ajuda, né? É necessário que você identifique essas pessoas, amizades que sumem em sua vida, pessoas positivas, pessoas que falam assim, caraca, ele já tirou um CC, que eu faço para chegar lá, cara? Estão aí. Sigam a Cine Correa, Diógenes Davoli, Edipo Bertoli, Leonardo Bernardo, em LinkedIn, que são umas pessoas que eu tiro meu chapéu por eles, cara. Muito obrigado para aqueles que ficaram conosco esta noite, a los que depois vendrão. E este é um legado muito importante, amigos, que depois que nós passemos por esta terra, nossos princípios e valores serão levados muito além. Muito obrigado, amigos meus. Grande abraço para vocês. Gracias. Estamos juntos. Obrigado. Gracias totales Valeu. aí. Não cortem aí, fiquem aí um minuto.